Maiteiros, amigos, Baixa Papimé, Baixa Papeicô, sejam bem-vindos. Vamos chegando aqui. Já vou abrir aqui a live para nós. Esta aqui vai ser uma live em Guarani. Vamos ver aqui temas diversos, temas que vamos abordar sobre Guarani. Baixa Papimé, Anguirunguera, Pimé Porambapa, Nhanguaheque de Ravo. Vão falando de onde vocês são. Qual que é a ideia de vocês hoje para fazermos esta live de Guarani? Eu vou trazer coisas interessantes aqui para nós. O projeto agora é fazer uma live diária. Estou aqui com o meu computador aqui do lado. De repente vocês podem até ver que está aparecendo aqui no meu retorno a minha imagem. Logo já vamos passar para a lousa digital. E hoje vamos aprender bastante coisas interessantes em Guarani e conto com vocês que me acompanhem nesta live. Vamos entrando, já vamos começar daqui uns 2 minutinhos, já começamos. Vou só baixar aqui o som para ver se alguém já mandou alguns chats aqui. Hoje eu vou deixar aqui o Eliezer, o meu filho também, respondendo sobre os chats do YouTube. Paulo César, Baisha Pashira A, Imepona Hande, Bairei Corrina. Estamos aqui então já. Agora o nosso intuito é sempre fazer live diária. E para isso eu vou me utilizar de um livro, a gente vai seguir um livro aqui, um livrinho que eu recentemente tenho assim visto ele. Deixa eu subir um pouquinho mais o meu microfone aqui, só para ver se ele aqui, senão me atrapalha aqui, tá muito apertado a minha mesa aqui. E nós vamos ver coisas interessantes que é sobre Guarani. Então eu vou esperar vocês chegarem mais um pouco, contar um pouco da história de como foi o canal. O canal está completando já 4 anos este ano. Eu abri este canal em 2020 e o intuito deste canal foi sempre aqui lutar pela língua Guarani, fazer com que o Guarani seja reconhecido, seja alcançado mais pessoas, e aqueles que querem conhecer sobre a cultura ou aqueles que querem também entender sobre o estilo do nosso Guarani, nós vamos ver aqui. Deixa eu só voltar aqui para minha tela de novo para ver como que está o áudio e tudo mais. Só um momentinho, um segundinho. Beleza, vou ver aqui os comentários. O Eliezer, o meu filho, está encarregado de responder os comentários. Eu quero que vocês digam para mim como que está saindo o som, se está bem. Vê aí para nós, Eliezer, como que está saindo o som aí, fazendo um favor. Depois eu vou apresentar para vocês aqui o meu grande ajudante sobre esta live de Guarani. Muito bem, vamos então aqui vendo quem mais está entrando. A hora que entrar bastante pessoas, nós já vamos fazer mais coisas. Sou psicólogo e vou atender agora. Ah, perfeito. Eu vou ficar aqui, a live vai ser bem longa, viu, Paulo? Vamos ter coisas diárias e a live também vai ficar gravada. E pode estar voltando ao horário que quiser, inclusive quiser aí deixar, compartilhar com mais pessoas nos grupos de WhatsApp, vai nos ajudar bastante, ao menos que as pessoas só entrem para ver aqui a nossa live. Muito bem, vamos então aqui passar para a lousa digital. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só jogar aqui na lousa digital. Antes eu vou tirar daqui e jogar aqui para minha lousa digital. E vamos jogar aqui direto. Bom, aqui eu já tenho a minha lousa digital. Vou colocar assim. E temos tema livre Guarani Nheé. Guarani Nheé. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos ver a respeito do Guarani e vamos começar com Jaiquami. Jaiquami. O que seria Jaiquami? Já vamos começar já bem forte. Jaiquami. Assim, Jaiquami. Vou escrever assim. Inclusive eu vou mudar esse fundo para vermelho e a tradução eu vou deixar no fundo azul, o azul mais forte. Jaiquami seria vamos saber ou vamos aprender. Vamos aprender ou vamos conhecer seria a tradução literal. Vou colocar aqui vamos aprender. O Jaiquami literalmente seria Jaiquá é saibamos e mi é dando carinho. Então vamos aprender, vamos saber mais, saibamos mais, algo assim.
Várias lives eu tenho feito e confesso para vocês que sempre a gente está fazendo aqui as imagens, sempre. E dentro dessas lives eu sempre trago os momentos que a gente já fez para recordar. Então, primeiramente vamos aqui conhecer os pronomes pessoais. Vamos ver então she. Vou colocando aqui os pronomes pessoais para quem é novo aqui na live, para quem é novo aqui na live. Para quem fala que é de outro país, se estiver nos acompanhando, dá um oi aí também. Vamos colocando aqui os pronomes pessoais. Vou até colocar o nome aqui em cima. Opa. Como eu falei para vocês, a live vai ser um tema livre, então vamos fazendo aleatoriamente aqui, ok? Então aqui eu tenho pronomes pessoais. Pronomes pessoais, que vai ser então she, nde, nde, se pronuncia assim. Temos aqui rae. Vou colocar aqui também a primeira pessoa do plural, que é nhande. Deixa eu colocar aqui. Assim, nhande. Se eu estou sendo repetitivo, vocês assim me desculpem, né? Mas eu preciso relembrar tudo isso novamente para nós aqui aprendermos corretamente o Guarani. Ore. Aí temos também aqui pen, que ficaria dessa maneira, pen. E temos raequera. Raequera. Esse aqui eu não vou colocar a tradução. Aí vocês vão ver que eu vou falando aqui, vocês vão anotando se puderem. Muito bem, nós temos aqui então os pronomes pessoais. Deixa eu só subir um pouquinho mais isto aqui. Vou tirar isso aqui daqui, jogar para cá. Já aprendemos mesmo? Então vou jogar aqui assim. Ó. Temos aqui então os pronomes pessoais. Vou deixar assim. Aqui diz she, nde, hae, nhande, ore, pen e haequera. Vou passar aqui com a canetinha que fica melhor. Então vamos lá. Temos aqui she. She seria eu. She, neste caso, é eu. She, então, é eu. E ele também pode se usar como... Mais para frente a gente vai ver, mas neste momento, she é apenas eu. Vamos aprender apenas eu aqui no she. She, então, é eu a primeira pessoa. Quando eu falo eu, neste caso, é she. Voltando aqui. Aí temos aqui nde. Nde seria tu. Ou no português podemos dizer também você. Para quem fala espanhol, che seria yo e para nde seria tu. Hae. Hae é ele e ela. Ele e ella. Ele e ela. Ele e ela. Seria os dois. Hae. Nhande. Nhande é nós incluente. Então esse incluente aqui, inclusive, vai explicar aqui para nós. Eu vou ler aqui. E fala assim: a primeira pessoa do plural incluente nhande inclui a todos os participantes na comunicação. Então, ele inclui a todos os participantes na comunicação. Então, quando eu falo nhande, estou falando eu e vocês que estão assistindo. Quando eu falo somente ore, neste caso que já é o outro que vamos ver aqui, que também é nós, ore, que também é nós. Neste caso, ore já seria... Deixa eu só colocar aqui, sair daqui, né? Toda hora está voltando. Bom, agora sim. Neste caso, então, ore seria nós também, mas ele exclui a uma das partes deles ou delas. Então, por exemplo, quando eu falo nhande, seria eu e vocês que estão assistindo. Quando eu falo ore, seria eu e o Eliezer que está aqui acompanhando a aula e me ajudando aqui nos chats, né? Como é que tá os chats aí, Eliezer? Então, vão comentar, vai comentando, responde as pessoas aí, qualquer coisa, lê aí para mim, tá bom?
Vou pedir a ajuda dele hoje aqui. Vocês vão pedindo aí tudo o que vocês quiserem e vão perguntando aí que eu vou respondendo. Agora temos aqui PN. PN, neste caso, seria vós ou vocês. E Raequera, eles e elas. Muito bem, gente. Agora a gente vai fazer um simples diálogo aqui para todos. Vamos começar com esse simples diálogo. Vamos ver como podemos fazer esse simples diálogo. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês aqui essa parte. E vou aqui voltar um pouquinho para falar com vocês. Então, vocês viram que é bem fácil de aprender os pronomes pessoais. Então, quando eu falo che, che seria eu. Che, eu. Nde é tu ou você. Hae, ele ou ela. Nhande é nós, incluente, quando inclui todos na comunicação. E ore é nós também, porém excludente, quando exclui uma parte das pessoas que estão na comunicação. E pen, ainda tem pen, que são vós, vocês, e haequera, eles. Deixa eu só ver aqui como é que tá os chats. Tem... O Wellington falou aqui, Maitei, desde São Paulo, Brasil. Estamos aqui do ladinho, então. Desde a Argentina, graças. José Alejandro está da Argentina. Que interessante, nos assistindo da Argentina. Vamos participando. Vamos entrando aqui, tá legal a nossa live. A live vai ficar bastante tempo aberta aqui. Para quem quiser ir entrando, vai entrando. E vão compartilhando para mais pessoas aqui para vermos como vai ficar esta live. Muito interessante. Voltemos aqui ao nossa lousa digital e vamos ver aqui neste caso um diálogo Mbukmi. Eu vou subir isto para cima e vou trazer aqui já o diálogo, ok? Vou subir assim e vamos colocar aqui o diálogo. Deixa eu só voltar aqui para o meu guia aqui, porque eu trouxe um guia, senão a gente fica meio desnorteado. E aqui no diálogo fala assim: ao encontrarmos com João, façamos as seguintes perguntas em Guarani. A gente se encontra com João e vamos fazer as seguintes perguntas, que seria mais ou menos esta. Vou colocar primeiro em português e vou ver se alguém sabe. Vamos fazer o teste do Guarani de vocês. Vou colocar primeiramente aqui em português para ver se alguém sabe. Vamos lá então. Quantos anos você tem? Seria a primeira pergunta. Então, quantos anos você tem? Alguém sabe responder esta pergunta em Guarani? Quantos anos você tem? Alguém sabe responder? Vamos ver se alguém sabe responder essa pergunta em Guarani. Quantos anos você tem? Vou deixar este fundo em azul, que daí vai ficar melhor. E vou jogar aqui para baixo. Vou deixar um pouquinho menor para que possamos colocar mais letras aqui, né? -1, acho que aqui tá bom. Então vamos lá. Quantos anos você tem? Como que seria em Guarani? Alguém se anima a dizer quantos anos você tem em Guarani? Vamos entender aqui já essa primeira frase. Aqui. Quantos é Mboú? Mboú. Anos é Aru. Aru. Aí a gente tem que colocar uma partícula interrogativa, que é a partícula pá. Então eu vou colocar Aru pá. Quando eu falo Mboú, Aru pá, você tem seria tu tens, seria a conjugação. Então, reco. Porque rereco seria, neste caso, vem de guereco, que é ter, o verbo ter. Então, eu fiz a pergunta. Mbou, aru, pa, rereco. Neste caso, mbou é quanto, aru, ano. Este pá é a partícula interrogativa. Então, neste caso, a gente nem precisaria da partícula interrogativa aqui, do ponto de interrogação. Rereco é você tem. Rereco. Se eu digo assim, rereco dinheiro, por exemplo, se eu falar para alguém, dê para rereco dinheiro, eu estou perguntando se ele tem dinheiro, ok? Bom, agora a outra pergunta que vamos ver, que podemos fazer potencialmente neste caso aqui, o nome que eu falei de início, que é João, se eu não me engano, que seria de onde você é.
Quem se anima a responder essa pergunta? De onde você é? Como que eu perguntaria em Guarani de onde você é? Vou colocar aqui então. Onde seria mo, assim, mo, e de seria guá, ok? A partícula guá seria de onde. Essa partícula guá seria, neste caso, de, próprio. Então, de onde seria mo guá? De onde é mo guá? Agora vamos colocar uma partícula interrogativa diferente, que é picô. Mo guá piconde. Neste caso, de seria tu. De onde você é? Ok? Em Guarani, ser e estar é omitido e usa somente o pronome pessoal para indicar ser e estar. Então, por isso que nós temos aqui monguá, de onde. Esse picô seria a partícula interrogativa neste momento, inde é tu. Então, de onde você é? Essa seria a pergunta. Monguá piconde. Monguá piconde. Posso falar também monguá pandê, mas monguá picô seria mais correto. Inclusive, tem pessoas que usam monguaicô tira esse P, mas não fica assim do jeito correto, tá bom? Então já vimos aqui duas perguntas, fazendo aqui sobre Guarani Nheé, para quem quer aprender, quem quiser ir anotando. Também a live vai ficar gravada. E esta live, como o canal é monetizado, de vez em quando aparece anúncios. Então, eu sei que é chato essa parte, mas para mim também, assim, é uma forma de ajuda para estar mantendo aqui o canal. E meu intuito é fazer live todos os dias junto com vocês, tá bom? Vamos aqui para a terceira pergunta, que é: quando você faz aniversário? Essa aqui é bem sugestiva para a gente perguntar. Quando você faz aniversário? Eu coloquei aqui aniversário, é aniversário. Quando você faz aniversário? Corrigir e colocar direitinho aqui. Essa live é assim, pessoal, a paciência para a gente ir aprendendo aos pouquinhos juntos. Se vocês quiserem comentar, quem que perguntou mais alguma coisa aí, Eliezer? Ninguém perguntou ainda. Ninguém perguntou mais nada, não? Então tá bom, daqui a pouco o pessoal entra e começa a perguntar. Então vamos lá, vamos ver aqui. Quando você faz aniversário, seria. Como que a gente responderia esta aqui? Quando você faz aniversário? Então, quando seria Aracaê? Aracaê é quando? Aracaê. E eu tenho que colocar a partícula. Então, Aracaepa, neste caso seria a partícula pá. Aracaepa. Aí, aniversário, eu vou escrever aqui para vocês aniversário. Então, você, já vou colocar aqui você. De, né? E aniversário seria tempo, um ciclo encerrado de tempo. Então, como que a gente vai usar? Tempo em Guarani nós chamamos de ara, pode ser dia também. Então, ara. E vamos usar o encerramento desse ciclo, que seria ambotu. Então, botu é fechar. Arambotu é aniversário. Então fica assim a pergunta, ficou bem mais fácil, né? Aracaepan de Arambotu, Aracaepan de Arambotu. Então, neste caso, Arambotu aqui nós temos, deixa eu esticar um pouquinho mais isso aqui. Quando você faz aniversário? Vou subir mais isso aqui, né, para deixar aqui as perguntas. Então, Aracaepa é quando, Aracaê quando e pá é o ponto de interrogação, de é você, Arambotu. Neste caso, quando a gente vai usar fazer, estar, a gente não conjuga. Então, a gente só pergunta quando é seu aniversário, quando você faz aniversário. Neste caso seria Aracaepan de Arambotu. Arambotu pode se usar todo junto ou separado, tá? Eu vou deixar separado que eu acho que é melhor. A outra pergunta é: onde você está trabalhando? Então nós temos aqui outra pergunta, que é: onde você, assim, né? Deixa eu ver como é que fica. Acho que é aqui, ó. Onde você, aqui, ó, você está trabalhando. Como o meu teclado está em Guarani, aí muda todos os atalhos
dos acentos em Guarani. Onde você está trabalhando? Como ficaria em Guarani? Vocês lembram que onde é essa palavrinha aqui? Mon. Mon é onde? Então vamos entender. Onde você está trabalhando? Então temos que usar agora o onde com a partícula pá para perguntar. Então, mon, assim, mon, pá. Reparem, a partícula pá, neste caso, é a interrogação. Aí você está trabalhando, posso dizer assim, remba apo, remba apo. Somente isso, mo para remba apo. Ou mo pande remba apo, mo pande remba apo. Mas neste caso podemos usar somente assim, mo para remba apo. Mo para remba apo. Reparem que aí nós perguntamos onde você está trabalhando. Aqui no caso seria onde você trabalha ou onde você está trabalhando seria como que a mesma pergunta, ok? Ainda temos mais duas perguntas que vamos passar aqui para a próxima página aqui. Tá muito legal, né? Deixa eu tomar um café enquanto isso. Vão entrando, vão comentando o que que vocês estão achando da nossa live. Está muito legal, né? Eu estou muito contente também de estar gravando aqui, apesar de um calor que está fazendo aqui no quarto, mas está legal. E aí, Eliezer, como é que tá aí? Hum? Tem só uma pessoa na live? Oh, meu Deus, por quê? Mas vamos lá, não tem problema não. Uma pessoa aqui é você, né? Tem 5 aqui assistindo. Vamos ver se alguém aqui responde algo. Aqui para mim tem 5 assistindo, Eliezer. Chat ao vivo, ninguém mais perguntou. Um saludo especial aqui para José Alejandro Gómez, que nos assiste desde Argentina. Um saludo especial a ti e a todos os hermanos da Argentina, também aos amigos aqui de São Paulo, aos irmãos de São Paulo. Está ótima a live, papel, caneta na mão. É isso mesmo, vamos lá, papel e caneta na mão, que é interessante. Deixa eu falar aqui um pouquinho mais com vocês. E assim eu aproveito e descanso um pouquinho a costa aqui também, porque tá bem. A cadeira aqui tá bem forte. E deixa eu tomar o meu café aqui enquanto isso, né? O que que vocês acham da iniciativa de estar fazendo live todos os dias? Eu acho que eu vou fazer muitas lives, né? Porque este ano aqui eu estou mais tranquilo de trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho com filmagens. E devido eu ter uma bebezinha, tô com uma bebezinha aqui em casa. Deus preparou, nós tivemos uma bebê linda. Depois eu vou exibir aqui para vocês verem. Na Guarani, mais uma descendente Guarani. E aí assim a gente deu uma parada em pegar muito trabalho para até para curtir mais um pouco, né, a bebê. E enquanto isso, vou lotar o canal de live, né? Estou contente. Ela tá dormindo, a bebê? Tá? Ai, que chato. Depois eu vou mostrar ela aqui para vocês, hein? Quem quiser ver a bebê, eu vou mostrar depois também aqui. Porque todos vocês aqui para mim são como se fosse, são na verdade a minha família, né? A minha família que está aqui participando comigo, uma família Guarani, para que a gente possa estar aqui sempre aprendendo mais e mais sobre nosso Guarani e Ponainteba Ajepa. Vamos ler também aqui Salmos Guarani, me retamba e de Japuta Rinave. Alguno pe me va Paraguai pe xerexava aí, capturamos para compartilhar com as pessoas. O cacuave ranguanha no canal e Ponaintereita. E já apareceu o anúncio aqui, eu tô assistindo aqui um pouco enquanto falo, né? Eita, anúncio, acho que eu vou acabar tirando os anúncios. Mas enfim, pode pular os anúncios e vamos lá, né? Vamos então para outra rodada aqui de perguntas, que temos muitas coisas hoje para ver, hein? Vamos lá. Voltando aqui para nossa lousa digital, então nós vimos aqui, deixa eu só voltar aqui no onde eu estava, né? Que é a outra pergunta. E vamos subir aqui, eu vou subir aqui porque já passamos por essa. Antes, vamos repassar aqui. Então, nós aprendemos nesta parte aqui. Bou aru parereco, bou aru parereco, bou aru parereco. E quer dizer quantos anos você tem. Então, bou é quantos, aru, ano e rereco você tem.
Mogua piconde, mogua piconde, mogua, mogua piconde. Viram como é a pronúncia? Mogua, reparem, mogua piconde. Quer dizer de onde você é. A outra pergunta, Aracaepa de Arambotu, Aracaepa de Arambotu, que quer dizer quando você faz aniversário. E a outra pergunta ainda, Moopa Rembaapo, Moopa Rembaapo, Moopa Rembaapo, que quer dizer onde você está trabalhando. E agora a gente vai para outras perguntas que temos aqui no nosso canal de Guarecova. Então, vou puxar aqui uma cópia e vou subir aqui para cima para fazer esta outra pergunta. E a outra pergunta diz assim, para que você veio? Como que falaríamos para que você veio em Guarani? Como que falaríamos? Baixa de Equá Guaranime, para que você veio? Baixa de Equá Guaranime. Quando eu falo Baixa de Equá, eu estou falando como podemos falar em Guarani para que você veio. Então, para que seria desta forma. Maerã seria para quê? Ok? Maerã, para quê? E a partícula pa é pergunta. Maerã pa regiu. Posso colocar regiu-mi. Maerã pa regiu-mi. Quando eu falo mi, eu estou dando carinho a essa palavra. Eu estou falando para que você veio? Para que você veio? Para qual finalidade? Então a pergunta seria Maerã pa regiu-mi. Maerã pa Maenapa, eu acho que é Maenapa. Tem o em aqui ainda. Às vezes até para mim é meio confuso por conta da pronúncia. Se não for assim, depois na próxima aula eu trago a correção. Poderia ser Maenapa, mas Maena é para algo para ele, né? Esse Maenapa é para quê, neste caso. Maenapa Rejumi, para que você veio? Mais um comentário, Eliezer? Opa, fala aí, daí para me ver aí quem que comentou. Foi o Wellington da Cruz Ferreira Cordeiro. Lê aí para nós o comentário do Wellington. Vai lá, Eliezer. Tem uma sugestão que tal uns exercícios de travar línguas para nós brasileiros destravarmos esse Guarani. Opa, perfeito, hein? Um exercício de trava-línguas para os brasileiros destravarem as línguas. Perfeito. Vamos fazer isso daqui a pouco. Eu tenho, inclusive, vários trava-línguas que podemos usar em Guarani para que possamos aprender esses travas-línguas e assim a gente possa destravar, digamos, ao invés de ser trava-língua, vai destravar as línguas, não é? Perfeito, Wellington, pelo seu comentário. Eliezer, o meu filho, acabou de ler aqui para mim. Mais um comentário do Wellington. Ele falou o que mais? Fale para nós, por favor, quais são as partículas que trazem a frase um tom carinhoso e educado. A partícula que trazem, deixa eu colocar aqui então, que ele quer que fala, né? Depois a gente continua com as nossas perguntas aqui. A partícula seria mi, a outra partícula seria mina. Mi e mina. Seriam essas duas a princípio. Então, se eu falar Edilmi, eu estou falando venha, por favor. Ou Edilmina, venha cá, por favor. Tipo, pedindo com mais carinho e ainda o favor. E muitas vezes esse mi vai ser favor e mina também favor. A gente joga o mi como carinho, mas no caso em Guarani a gente está falando, por exemplo, como se pedisse um favor. E não, tipo, dando uma ordem, algo assim. É bem interessante. Então, mi e mina são essas partículas que a gente usa para fazer este tipo de expressões em Guarani. A outra frase, a outra pergunta que é aqui diz assim: onde você mora? Eu acho que eu falei sobre essas ontem, mas a gente vai repassar de novo hoje. E então assim seria interessante quem souber ir falando onde você mora. Como que ficaria onde você mora em Guarani? Onde, vocês lembram que onde a gente já falou que é Moon, né? Então, onde é Moon? Vamos então colocar aqui Moon.
A partícula pa, interrogativa, moopa. E agora vamos usar a conjugação do verbo morar ou viver, que seria reiko. Moopa reiko. Posso falar moopa de reiko. Vou colocar aqui de reiko assim. Moopa de reiko ou moopa reiko pode ser das duas formas. Moopa reiko ou moopa de reiko, as duas formas estão corretas. Que quer dizer onde você mora. E agora, uma que acho que ainda ninguém ainda viu sobre isso aqui, que vamos falar. Que horas você tem? Como que falaríamos hora em Guarani? Aqui, ó. Que horas você tem? E fica assim, ó. Que horas você tem? Essa seria a pergunta. Que horas você tem? Só deixa eu organizar ela aqui. Como que eu perguntaria essa forma de frase aqui em Guarani? Essa aqui já fica um pouquinho mais complexa. Não é que é complexa, mas um pouquinho diferente a forma de elaborar a pergunta. Porque em Guarani eu não vou perguntar que horas, vou perguntar quantas horas. Então eu primeiro tenho que perguntar quanto, então boa. Ou no caso, nem vou perguntar, na verdade não vou perguntar quantas horas tem, eu vou perguntar que horas são agora. Então, teria que ser assim, que seria Mbae, Mbae, e agora eu vou colocar hora. Hora em Guarani é aravô, aravô. E aí eu tenho que colocar a partícula pá sobre hora para fazer a pergunta. Mbae aravô pá. Então, que horas? Mbae aravô pá. Que horas? E você tem rereco assim. Você tem rereco. Então, Bae aravô parereco. Ou posso falar também Bae aravô pacoanga, quer dizer, que horas são agora, por exemplo. Se eu vou escrever aqui embaixo para ficar melhor. Bae aravô pacoanga, que são duas formas de fazer pergunta. Aravô pacoanga, assim, coanga, é coanga. Coanga, Bae aravô pacoanga. Coanga, eu acho que todos aqui levam acento, agora eu não me recordo, tem que ver na gramática. A gente também vai passar por aulas de gramáticas, algumas lives de aulas de gramática também. Então, era vou para coanga quer dizer que horas você tem, que horas são agora. Enfim, assim são. E vamos compreender aqui então sobre horas. Horas, hora em Guarani é aravô. Então vamos lá. Hora, aravô é hora. Se quiserem anotar, aravô, hora. Como que é minutos? Minutos é aravoi. Aravoi é minutos e aravoiv, neste caso é segundos. Tá, daí segundo, minuto e hora. Segundos, minutos e horas. Então, quando eu falo aravô, é hora, aravoi é segundo e aravoiv é... Não, aravô é hora, aravoi minuto e aravoiv segundos. E relógio, como que eu falo relógio em Guarani? Relógio em Guarani seria o contador de horas, então seria aravô paparrá. Paparrá é contador. Então o relógio ele conta, ele é um contador de horas, então em Guarani nós falamos exatamente assim, aravô paparrá é relógio. Então se for falar meu relógio, che aravô paparrá. Conseguimos chegar até aqui. Está muito legal esta live, estou gostando bastante de estar aqui compartilhando com vocês e vamos que vamos. Vamos ver aqui como é que tá, deixa eu voltar a conversar um pouquinho mais. Ai, ai. Parece que dá uma canseirinha, né? Mas é assim, já temos aqui 30 minutos de live, já vimos bastante coisas. E deixa eu dar uma olhada aqui nos chats que daqui a pouco vamos continuar com a segunda parte que promete também, que são várias perguntas interessantes e vocabulários. Muitas perguntas interessantes e vocabulários que vamos aprender. Entrou aqui, muito obrigado pelo esclarecimento, não quero atrapalhar o andamento da aula. Imagina, Wellington, podem perguntar, aqui a gente está assim para conversar juntos, né, para justamente fazer
ter mais essa interação com vocês, tá? A ideia de fazer a live aqui, inclusive, é bem natural mesmo, para poder sempre aqui estar junto com vocês, partilhando, conversando, vocês tirando as dúvidas de vocês e interagindo. É isso que eu quero. Quanto mais vocês perguntem, para mim é melhor. Olá, professor, voltando para as aulas de Guarani. Opa, que bom. Raquel de Escobar, acho que é isso o nome, né? De Escobar, não sei como se pronuncia. Olha, falando em espanhol aqui, misturando tudo, né? Mas enfim, importante é estarnos aqui aprendiendo el guaraní. A ustedes que están por otros países, por Argentina, por Bolivia, por Venezuela, cualquier otro país que me estén viendo, les pido que puedan compartir este video com mais pessoas, que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Meu espanhol tá bem enferrujado, vou aproveitar a treinar aqui um pouco, né? Quem aí fala espanhol aqui na live? Quem fala espanhol? Futuramente a gente vai aprender diálogos com Diopará. Alguém sabe o que é Diopará? Diopará é a mistura. Diopará quer dizer misturar, misturar. Diopará. Pará seria... Não sei se vocês já viram aquele cachorro dálmata. No Paraguai nós falamos overo. Overo para essas cores que seria... Como que eu posso dizer para vocês? É uma cor sim, cor não. Seria Diopará, por exemplo, né? Eles dizem, né? Uma cor preta, uma cor branca, uma cor branca, uma cor vermelha. Então vai tipo xadrez, né? Tipo cores intercaladas. Isso seria Diopará. E a língua guarani paraguaia é o guarani em que eu me baseio, que é o guarani avanhe, que é falado no Paraguai. Existem outros guarani, né? Tipo assim, o tupi é o tronco linguístico, né? Mas devido ele se ramificar, por exemplo, existem povos na Amazônia, povos aqui em São Paulo, na Bolívia, em vários lugares. Então, dependendo da região, sofre o sotaque, digamos, né? No Paraguai, por exemplo, a gente adotou um sotaque que, por exemplo, os indígenas paraguaios, os Avá Guarani, eles não falam igual eu ensino Guarani aqui. Por exemplo, eu falo che e os Avá Guarani falam che. Che, eles não falam che. Eles falam che e falam também boejara, abati, por exemplo, eles falam abati, falam assim um pouco diferente, né? Aqui a Raquel falou que está certa a pronúncia. Valentim, Gentil, sejam todos bem-vindos a este video, a este em vivo, né? E acho que em espanhol se fala em vivo. Fazem, gente, 16 anos que eu moro no Brasil e convivo todos os dias com português. Inclusive, eu quero contar para vocês como que eu aprendi o português. Quando eu cheguei ao Brasil, eu mal falava português, falava, mas com muito sotaque. E eu fui, com o tempo, estudando como tem pessoas que falam igual um retardado, igual um louco, né? Estudei muito dicionário, principalmente dicionário, né? E como eu escrevo poesias, eu comecei a traduzir as minhas poesias de espanhol para português. E foi onde eu comecei a amar o português. O português é uma língua muito linda. Linda mesmo. É uma língua assim que ela tem um sentimento peculiar. Não sei se é peculiar que fala, mas a gente consegue transmitir um sentimento muito caloroso na língua portuguesa. Diferente de outras línguas que é muito agressiva e muito direta. Por exemplo, em espanhol, eu não consigo ter um nível de romanticismo que eu teria com uma língua portuguesa, que é a brasileira, né? Porque eu não sei como é de Portugal, mas eu acho que a língua portuguesa brasileira é muito linda. Apesar de que às vezes eu assisto aqui alguns autores, alguns narradores portugueses que narram poesias e também falam bem. E a Raquel falou que meu português é muito bom, nem parece que é brasileiro. Pois é, muitos falam isso, né? Hoje eu fico assim pensando, por que eu não falo com sotaque, né? Deveria ter aprendido a falar com sotaque. Mas eu me inibia bastante, então eu comecei a ler bastante e a leitura faz com que você perca também assim o sotaque, né? E isso para mim é muito legal. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Depois eu vou entrar aqui para a gente fazer uma, como se diz aqui, Ana Maria Lins falou assim, muito interessante, preciso sair, depois volto ao canal. Que bom, Ana Maria, muito obrigado por ter entrado, precisou sair. Tem aqui também, deixa eu ver, Paulo César de Oliveira
agradeceu pelo trabalho. Ele disse que é psicólogo e ia atender agora, depois voltaria. Então temos bastante pessoas aqui que vão entrar com a gente e a live vai até a hora que cansar aqui ou acabar a bateria da câmera, né? Bom, o que vocês estão achando? Mandem sugestões aí para nós, para colocarmos aqui no canal e ir hacia adelante, né? Depois eu vou colocar aqui uma música em Guarani para a gente ouvir e traduzir ela também. Vou precisar colocar meu fone de ouvido, tá bom? Deixa eu voltar aqui de novo. Eu estou criando um hábito, né? Esse costume é bom que a gente elimine da nossa língua. Por exemplo, muitas vezes, deixa eu voltar aqui de novo. Muitas vezes a gente cria um hábito, por exemplo, igual falar tá bom, né? Essas coisas a gente tem que tentar ir eliminando aos poucos para não repetir sempre as mesmas palavras. Então. E fica então, senão né. Tipo, fala uma palavra e né no final. Fala uma palavra e tá bom. Fala uma palavra, ok. Essas coisas são hábitos que às vezes te atrapalha você de ter um aprendizado e uma fluência no próprio diálogo, na própria fala mesmo. Estou me policiando bastante enquanto a isso. Vamos ver aqui agora um trava-línguas em Guarani. Se diz trava-línguas em espanhol, creio que é assim, não me acordo muito bem. Mas em Guarani temos um aqui que fala assim, ó, apucá, cucu, cupê, cupepe, aguapã, apucá, pucu. Esse aqui é bem difícil não é difícil, mas assim, é trava-línguas mesmo, né? Então, isso aqui é um trava-línguas em Guarani que você vai começar assim. Apucapucu, cupepe, aguapu, apucapucu. Apucapucu, cupepe, aguapu, apucapucu. Até, às vezes, para mim fica um pouco complicado de fazer esta leitura, assim, digamos, né? Então, vamos lá de novo. Apucapucu, cupepe, aguapu, apucapucu. Apucapucu, cupepe, Aguapu, Apucapucu. É engraçado, né? Mas é assim. Esta é uma trava-língua muito interessante. Olá, professor. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. O senhor sabe muito mais de português que muito brasileiro. Os brasileiros apaixonados pelo próprio idioma estão sumindo. A Deus, eu aprendi assim o português de uma forma... porque eu amo também como que fala? Falar, né? Eu amo falar outras línguas, por exemplo, gostaria muito de falar o inglês, o italiano. O italiano até arranho algumas coisinhas, bem pouquinho, mas arranho. E é interessante, né? Falo espanhol também, apesar que não falo perfeitamente, porque o que acontece? No Paraguai, a gente falava muito guarani. Então, quando a gente precisava de falar espanhol, por exemplo, a gente tinha que se virar com a escola unicamente a falar o espanhol. E aí a gente sofria bastante, sofríamos muito com a pronúncia espanhola. E eu sempre também fui adepto do Guarani, sempre amei muito falar em Guarani. Acho uma língua muito linda e muito gostosa de se falar. E hoje em dia, muito mais que eu sei mais duas línguas, então eu vejo o Guarani como uma essência. Eu tinha um aluno, inclusive, que ele falava para mim que ele gostou do Guarani porque o Guarani ele se parece muito com a Bíblia, no sentido da criação da Bíblia, tudo mais. E se nós jogarmos essa análise do Guarani, por exemplo, a gente tem um elemento que é sobre ele, por exemplo, se assenta os princípios da língua, que é, por exemplo, a letra I, por exemplo, I, imaginem. Muitas coisas que a gente vai falar usa o I, e I, neste caso, é água. E é algo essencial para a vida, vital para a vida, né? Então, tem sim uma filosofia muito profunda, eu acredito, na língua guarani. Bom, vamos lá então ver aqui, ó. Por exemplo, quanto I tem aqui? Tem dois I aqui. Dois I, reparem. Então, este I, se separar ele se torna água. Esses dias também eu vi uma live, um vídeo de um pessoal. Depois, mais pra frente, eu vou contar isso aqui. Vamos ver aqui agora, então, novamente, um desafio. Vamos lá, devagarzinho comigo. Repitam comigo. Apucá, apucá, pucu, pupepe, aguapã, apucá, pucu.
Apucapucu, Pepe, Aguapuapucapucu. Apucapucu, Pepe, Aguapuapucapucu. É bem interessante, né? Raquel perguntou se eu tenho página no Instagram. Eu havia criado uma página, mas eu tive um problema de hackeamento e preciso ativar a página. Este ano eu prometo que eu vou ativar todas as páginas do Instagram, um grupo novo de WhatsApp, porque foi hackeado esse meu número antigo que eu tinha. E eu preciso criar um novo grupo. E aqui também está saindo o curso de Guarani, né? Para quem se interessar, logo está saindo. E depois eu vou fazer um anúncio bem legal também sobre ele. Então aqui nós temos, eu vou sim elaborar essa página do Instagram e vou começar a divulgar, inclusive eu acho que vai ser bem interessante, colocar bastante cortes lá da live. A minha ideia este ano é fazer muitas lives e das próprias lives fazer cortes para postar no canal. Não mais elaborar aula, por exemplo, e postar, senão fazer live e depois que terminar a live fazer cortes e ir postando os cortes no Instagram, no TikTok, no no Facebook, onde quer, em todas as redes sociais, para poder o canal ter um alcance maior e mais pessoas conhecer esta língua maravilhosa que é o Guarani. E vamos lutar por ele, quem sabe um dia aqui no Brasil seja liberado para ser ensinado nas escolas, não é? Então vamos lá. Apucapucu Pepe, Apucapucu é então o nosso trava-línguas. Vamos lá repetir comigo. Vamos ver. Depois eu quero ouvir assim quando estiver no grupo um áudio de cada um falando esse trava-línguas, hein? Mais uma vez, apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Muito bem, agora vamos ver o que significa apucapucu pepe. Apucá, eu só vou falar aqui para vocês a tradução. Apucá é cadeira, pucu é comprido. Então seria uma cadeira comprida. O que seria uma cadeira comprida? Seria um banco. Então um banco. Cupê é atrás. Cupepe é atrás de. Então, atrás do banco. Olhem só, atrás do banco. Aguapã, eu sento. Apucá é eu rio. Pucu. Então, eu me sento atrás do banco e dou longa risada. Ou começo a dar muita risada. Seria esta a tradução desse trava-língua. Olha que interessante. Tem até uma tradução para ele. Não é apenas palavras colocadas, mas sim um trava-língua, né? Eu vou tentar achar outros travas-línguas que vai ser muito interessante também. Então, Wellington, eu vou tentar criar, inclusive agora aqui já um grupo, e vou disponibilizar o link aqui para este grupo, porque como eu falei para vocês, eu tenho perdido o acesso àquele meu WhatsApp que eu tinha, perdi totalmente, não consegui recuperar o WhatsApp antigo, e lá, por exemplo, eu tinha um grupo com mais de 100 pessoas. E vou tentar recuperar lá novamente esse grupo para entrar lá, só que aquele grupo é um grupo assim bem diverso que fala sobre muitas coisas. Então não somente sobre Guarani. E aí eu vou criar uma aqui bem mais interessante para a gente participar aqui. Vou criar aqui agora. Deixa eu mudar aqui para minha tela normal aqui e vou criar junto com vocês. E já vou mandar o link aqui aqui nos chats da live. Vocês já podem entrar e participar do grupo. Deixa eu entrar aqui então. Vou aqui criar novo grupo. Aí eu vou colocar o nome desse grupo aqui como Guarani. Guarani. Vou colocar o nome assim, Guarani. Guarani. Pode adicionar até 1023 membros. Olha que interessante. Então eu vou disparar o link desse grupo aqui nos chats, tá bom? Aí vocês vão e começam já a entrar e deixar lá os comentários dizendo de onde vocês são e fazendo perguntas aqui pelo WhatsApp que eu já vou reproduzindo aqui na live. Vai ser interação em tempo real, tá bom? Guaraninha será o nome do grupo. Guaraninha eu vou colocar Guaraninha oficial. Vou colocar assim o nome, Guaraninha oficial. Eu acho que aqui tá falando de membro, né? Então tem que criar um novo grupo.
só voltar aqui que a minha luz apagou aqui. Guarani é oficial. Acende a luz ali pra mim, Eliezer. Só aperta atrás da luz assim que ela já acende. Bem baixo, tá? Guarani é oficial. Só um momentinho, Guarani é oficial. Tô criando aqui o grupo. Vocês verem, né? Mais ou menos 1 hora de live e a luz esquentou e apagou. Agora voltei aqui de novo. Deixa eu ver se eu estou iluminado. Tudo em tempo real aqui. É a primeira live. Não estou conseguindo criar aqui um grupo. Como que eu faço para criar este grupo, gente? Acho que eu tenho que entrar em novo. É novo grupo mesmo. Eu vou tentar colocar aqui um amigo que faz parte aqui do nosso contato de Guarani. Deixa eu só achar ele aqui. Quem que é mesmo? Tem que voltar e salvar o contato dele antes. Só vou salvar aqui o contato dele e já crio este grupo e já vou enviar o link para todos vocês, tá bom? Agora eu acho que eu consigo criar o grupo, novo grupo. Vou procurar aqui pelo O. O nome do grupo então vai ser Guarani Nhe, né? Guarani Nhe. Tem perguntas aí, Eliezer? Nhe. Então dá pra escrever lá para que buena onda. Que buena onda, essa foi boa, hein? Guarani é oficial. O que tem aqui? Permissões do grupo. Enviar mensagens. Muito bem. Editar configurações do grupo. Acho que é só isso mesmo. E vou criar aqui este grupo, que é Guarani é oficial. E já vou aqui copiar o link. Deixa eu ver onde que eu copio esse link agora. Convidar via link. Copiar link. E já vou jogar aqui na live o link do Guarani e já vou mandando aqui no chat, tá bom, gente? Acabei de mandar aqui na live, tá como Júlio Alfonso Poeta, não sei porquê. Mas eu acredito que é esse mesmo. Acabei de mandar aqui para vocês. Vamos lá. Quem quiser já manda um oi aí no WhatsApp que eu já consigo receber aqui. Inclusive vou habilitar aqui meu WhatsApp. De vez em quando vai ter os barulhinhos aí, vocês já vão ver que estão chegando a mensagem de vocês aqui também. Deixa eu só ativar aqui. Vamos lá. Acabei de mandar aqui o link do grupo, quem quiser entrar. Guarani é oficial. Vou até já colocar uma foto aqui já. Carregar uma foto aqui. Vou fazer uma foto aqui rapidinho para o nosso grupo. Já vão mandando mensagens aí no grupo. Quem conseguir entrar através do link. Foi mandado o link? Foi, né? Será que consegue? Não apareceu não? Será que tá privado? Deixa eu tentar ver de novo aqui. Acho que eu tô assistindo por outra... Ah, é isso. Tô assistindo por... Deixa eu entrar aqui. É por isso, gente. Eu tô assistindo por outra conta. Por isso que não foi. Deixa eu entrar aqui agora. Agora eu acho que vai. Vamos ver se vai. Só tem um pouquinho de paciência que a gente tá criando coisa aqui pra criar um grupo. É tudo em vivo. Agora foi. Dá uma olhada aí, Wellington. Agora foi. Tá como aula de Guarani. E está aqui o link do WhatsApp. Dá uma olhada aí. E eu já vou adicionar uma foto aqui rapidinho no link do WhatsApp.
Já vou até criar aqui já a capa, né, do nosso... como se chama? Do nosso analisar solicitação pendente de quem? Wellington, já analisei. Autorizado. Já está autorizado, Wellington. Já pode mandar mensagens, sugestões, já está aqui no grupo. É o novo grupo que eu criei, tá, gente? Esse grupo aqui, se vocês quiserem espalhar para mais pessoas, compartilharem, podem mandar. Depois eu vou criar também, mandar aqui também o link do Guarani do Instagram, tá bom? O Wellington já está ativado. Pode mandar mensagem, mandar foto de onde é, tudo mais. E vamos para a prática. Deixa eu só criar uma capa aqui rapidinho para este grupo aqui. Então vou criar a capa rapidinho para ele. E já voltamos para a nossa live. Enquanto isso, vocês vão aí vendo alguma coisa. Vamos conversar mais a respeito de algumas coisas. Deixa eu só ver como que eu crio essa capa aqui. Deixa eu achar somente aqui a capa. Capa. Aqui, eu já achei. Então, eu vou baixar inclusive a logo mesmo da... Opa, já chegou uma mensagem aqui. Eu vou baixar inclusive a logo mesmo do canal aqui. Deixa eu entrar aqui no canal e baixar a logo direto do canal mesmo, que é o Café com Idiomas, né? Então deixa eu entrar aqui só. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Onde que eu baixo aqui agora? Agora complicou, como diz meu amigo, complicou. Deixa eu vir aqui em personalizar canal e ver se eu consigo baixar essa capa aqui. Acho que não. Ezra, você consegue me ajudar? Tô pedindo ajuda pro meu outro filho aqui para ver se ele consegue me ajudar, mas deixa eu ver se eu consigo. Acho que dá para salvar a imagem como aqui, dá sim. Opa, que legal. Você salvou. Ah, não, né? Voltou. Opa, voltou o microfone. Foi mal, viu, gente? Voltou o microfone aqui. Fiquei preocupado que ele saiu. Bati a mão aqui, ele desconectou, né? Bom, deixa eu fazer então aqui rapidinho a capa do grupo aqui, nada mais. Pra gente já colocar essa capa aqui. Aí onde que eu entrava mesmo para colocar a capa? Tem que analisar uma solicitação pendente. Quem é que eu vou analisar aqui agora? Deixa eu ver aqui. Raquel também já está autorizada. Pode entrar, Raquel. Deixa eu só ver se eu consigo colocar uma capa. Agora sim, adicionar imagem, carregar foto. E vou deixar pequenininho esse aqui, até caber aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. O nome do canal a princípio era Café com Idiomas, eu vou manter esse mesmo, tá bom, gente? Café com Idioma mesmo. O áudio tá indo, tá legal? Membros do grupo. Vou voltar aqui novamente para os chats. Creio que está bem, né? O áudio está bem. Como é que tá saindo aí, Elias? Aumenta aí um pouquinho para ver. Veja aí, Eliezer. Vê se não tá. Pode ouvir alto aí, ver se não tá com muito ruído.
Ah, tá bom. Beleza. Muito bem, deixa eu só voltar aqui antes, né, para colocar na minha lousa, que eu não... aqui falou que eu mudei a imagem do grupo, então para quem já participou do grupo, seja bem-vindo ao grupo. Para quem já está participando aqui, é o novo grupo, tá? Eu vou tentar achar o link daquele antigo grupo e mandar esse para ativar o novo grupo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para outras imagens, para outras formas de perguntas que vamos ter aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Já tem o grupo aqui. Quanto mais gente entrar no grupo é melhor. Vamos começando a entrar. E podem mandar perguntas, podem mandar fotos, o que vocês quiserem. Podem mandar tudo relacionado ao Guarani, tá bom, gente? Deixa eu só ver aqui o livrinho que eu estava usando para a gente continuar as nossas perguntas em Guarani aqui. Vamos conhecer algumas palavras interrogativas em Guarani. Algumas palavras interrogativas em Guarani. Vamos lá. Vamos conhecer algumas palavras interrogativas em Guarani. Deixa eu vir aqui. Vou subir. Então, palavras interrogativas em Guarani. Esse aqui já foi, então deixa eu subir aqui. Palavras interrogativas em Guarani. Vou colocar aqui, então. Assim. Mbaê é que. Então, vamos lá. Mbaê. São palavras interrogativas, tá? Mbaê. Mbaê, eu vou colocar tracinho, assim, porque meu teclado está em Guarani. Vou colocar aqui o que é essa pergunta. Seria desta forma. Que é uma palavra interrogativa, então Mbaê seria que. O que? Por exemplo, se alguém te chama, digamos assim, Júlio, Mbaê, Mbaeiko, eu posso falar Mbaê ou Mbaeiko, respondendo. Posso colocar o Ico, que seria Mbaepiko, que seria simplesmente a partícula interrogativa. Mbaeiko ou Mbaê. E agora vamos ver a outra palavra interrogativa, que é Mbaeixa, que seria como. Mbaeixa, neste caso, é como. Só esticar aqui. Então seria como. Baeixa é como. Como é que tá? Tá na lousa, aliás? Tá tampando aqui o meu rosto, né? Agora tá na lousa? Até onde tampa no rosto? Dá uma olhada aí. Mais ou menos aqui. Aí você... Tá bom já? Tá bom. O meu amigo está me ajudando bastante aqui. Então, Baê, neste caso, é... Baeixa é como. Vimos aqui Aracaê. Aracaê é onde... Alguém fez alguma pergunta aí sobre aula, Eliezer? Não, o que o Wellington tinha perguntado antes? Professor e alunos? Para Raquel, né? Raquel seria professor. Deixa eu responder ela aqui agora. Eu só vi agora a sua mensagem, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Professor. Já vou usar como uma palavra que tem. Professor é Mboe. Mboe Hara. Por que Mboe Hara? Mboe é ensinar e Hara é o que ensina. O ensinador. Seria o educador, tipo assim. Então, Mboe Hara seria o educador. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. Oh, meu Deus. Tá difícil hoje, hein, prof? Então, Boerrara seria professor. Aluno seria... Como que seria aluno agora em Guarani? Meu Deus do céu. Vou colocar dessa forma. Nye Momaranduha.
Deve ter um outro nome, mas eu vou procurar aqui depois. Nhemomaranduha seria aquele que estuda, o estudante, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no livro de gramática, especificamente aluno, porque existem muitas palavras no Guarani que nós falamos em espanhol mesmo. Por exemplo, aluno, a gente nunca falou aluno em Guarani, mas deve ter uma tradução sim. Já vou procurar aqui já, vamos ver se tem no livro de gramática aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver se tem aqui. Agora vamos ver se tem mesmo aluno. Achei sim, é Temimboé. Essa me pegou, hein? Então, Temimboé é aluno. Que quer dizer o que é ensinado. O que é ensinado seria Temimboé. Então, Temimboé aqui, aluno. Não ia lembrar nunca. Vou aumentar aqui. O Temimboé, neste caso, é aluno. Se eu for falar, por exemplo, o meu aluno, eu falaria Xeremimboé. Xeremimboé. Neste caso, teria que usar a letra Are, Xeremimboé, para aluno. Ok? Então, essa foi a resposta para a Raquel, né? Raquel, né, aliás, que perguntou, né? Então, Boehara, Raquel, é professor. Boehara, professor, professora. E Temimboé é aluno. Agora vamos continuar aqui com a nossa... Nossa, eu saí daqui, né? Aqui, ó. Vamos continuar aqui com essa parte aqui das palavras, tá? Vou deixar aqui assim. E vou jogar aqui as outras palavras que estávamos vendo. Colocamos Aracaê é quando, né? Não onde, tá? Aracaê é quando. Quando, que seria uma pergunta também, são palavras interrogativas. Isso aqui eu vou jogar aqui do lado aqui, eu vou deixar aqui, ó. Deixar um pouquinho menor, que foi o que eu passei para a Raquel. Então, Aracaê. Estou passando essas palavras aqui porque depois a gente vai montar frases com ela. Então, por isso que eu estou jogando aqui. Temos Moon, quer dizer onde. Temos ainda Mbaena, Mbaupé. Deixa eu só aumentar aqui. Olha só, já estou colocando a tradução do lado do tracinho, tá? Agora temos aqui Mbaena. Mbaena. E temos também Mbaupé. Mbaupé. Mbaena, no caso, seria Maena, né? Pode ser também Mbaena. Tanto não faz muita diferença. Então seria para quê? Esse Mbaena, Mbaupé seria para quê? Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Mava, quer dizer quem? Mava, então é quem? São bastante frases. Vou colocar aqui do lado dela a outra frase que é, quer dizer aqui, Mbaere. Mbaere neste caso é porque. Mbaere porque. Mbou. A gente ia falar também sobre Mbou, né? Mbou é quanto? Alguém perguntou mais coisa aí, Eliezer? Mbou é quanto?
quanto a gente vai se profissionalizando cada dia mais na live, tá, gente? Hoje é a minha segunda live desse ano que eu estou fazendo, né? Ontem fiz uma de improviso, hoje estou fazendo outra. Então a gente vai se profissionalizando, vai aprendendo mais coisas e logo a gente vai trazer bastante coisas aqui interessantes para nós, tá bom? Então, foi isso aqui que a gente estava aprendendo agora aqui. Deixa eu só organizar isso aqui para baixo um pouquinho. Eu vou subir aqui para a gente ter um espaço legal, não é? Acho que mais ou menos assim. Bom, é quanto. Aí temos ainda agora a gente já vai começar a entrar nas perguntas. A gente então vamos primeiramente ler tudo isso aqui. Eu vou lendo e colocando a tradução do lado. Então vamos lá. São palavras, algumas palavras interrogativas. Este aqui foi o que a Raquel perguntou. Que é Mboehara, professor, e Temimboe, aluno. Agora vamos lá. Mbae. Mbae, aqui em cima. Mbae. Mbae quer dizer que. Palavra interrogativa, que. Baeixa. Baeixa é como. Palavra interrogativa, como. Aracaê, também palavra interrogativa, quando. Aracaê, quando. Então deixa eu colocar essas daqui em cor diferente. Eu vou colocar em amarelo, assim. Não sei se vai ficar bem visível o amarelo, mas eu vou mudar para esse amarelo mais forte, inclusive. Aqui também, amarelo. Olha, esse verde aqui tá mais bonito, né? Só para a gente diferenciar, para entender o que é tradução e o que não é. Paraguai nós chamamos verde-limão. Alguém sabe as cores em Guarani? Agora vamos aqui. Mo é onde? Mo, onde? Então temos aqui também mo, onde? Também é palavra interrogativa. Mo, onde? Baena. Baena e baupé. São duas palavras. Baena e baupé seria para quê? Para quê? Palavra interrogativa. Temos outra palavra interrogativa. Mava. Mava seria quem? Quem? Seria mava. Se eu falar Mava picou, quem é? Quem que é? Por exemplo, se eu falasse Mava picou, colocando picou no final, eu falaria quem que é? Ou quem é? Apenas isso. Então aqui nós temos, eu coloquei até errado, deixa eu mudar a cor aqui. Branco, e esse aqui, a tradução que é verde, né? Gosto de fazer isso aqui para passar um tempinho. Temos aqui Mbaere. Mbaere é porque, também é uma partícula interrogativa. Partícula não, palavra interrogativa. Mbaere é porque. Mbaere, porque. E a última temos Mbou, que já vimos várias vezes Mbou, que quer dizer quanto. Compreendido até aqui? Então temos aqui Mbae. Vou passar aqui na tela para pronunciar junto com vocês. Então aqui temos. Vamos lá. Mbae é que. Mbae, que é uma palavra interrogativa. Baeixa é como. Baeixa, como, também é uma palavra interrogativa. Por exemplo, como vai? Como que eu falaria como vai? Seria baeixa reiko. Reparem que eu uso reiko. Reiko é para a segunda pessoa. Então, baeixa reiko, só uma suposição. Aracaê. Aracaê é quando? Aracaê. Aracaê, quando? Aí temos ainda aqui mo é onde? Mo, onde? E temos também baena ou baupé. Baupé, para quê? Mava é quem? Mava, quem? Baere, por quê? Bou é quanto? Deu para interpretar mais um pouquinho? Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui nos chats, como estão. Que maravilhoso estar aqui junto com vocês. Estou muito feliz. Como fala professor e aluno em Guarani, já respondi a você. Que buena onda. Não chegou ainda, já chegou, né? Então entraram aqui no grupo. Temos aqui bastante pessoas. Daqui a 5 minutos eu vou dar um pause aqui na live. Um pause de 10, 15 minutos e aí eu volto. Ivonei, Baixá Pande Puiharecha, Puiharepona, Rande, Baixá Pá, seja bem-vindo. Vamos entrando. Daqui a pouco eu dou um pause aqui no vídeo e volto para continuar com a nossa classe de Guarani. Tá bom, gente? Então, voltando aqui, a gente estava aprendendo
esta parte aqui, vou deixar aberto aqui novamente, que é Bae. Bae, tô olhando aqui para o computador, né? Bae é quando. Bae, no caso, é que, né? Paulo disse que já voltou. Ok, Paulo, eu acabei de compartilhar aqui o link do novo grupo de WhatsApp. Eu vou compartilhar novamente aqui. Aí se vocês quiserem entrar, como eu falei, aquele meu telefone ele foi hackeado. E eu não consigo mais acessá-lo. Por isso eu criei um novo grupo de WhatsApp. E eu vou compartilhar aqui o link desse grupo para vocês. Deixa eu só procurar aqui novamente que ele já saiu daqui, né? Então, ok, aqui no grupo de WhatsApp vou compartilhar o link, aí vocês entram, vão mandando algumas mensagens que vocês queiram mandar. Deixa eu só procurar aqui, convidar via link e vou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora esse link do WhatsApp. Copiar link. E vou mandar aqui nos chats que é mais fácil vocês já entrarem no link aqui, tá bom? Esse aqui é o novo link do WhatsApp para quem quiser acessar e entrar. Já vai estar aqui o novo link com o meu número novo, porque o outro foi hackeado e eu não consegui recuperá-lo. Vão entrando, JQ de rabo. Vimos aqui então que aprendemos Bae, que, Baeixa, como, Aracaê, quando, mo, onde, e aprendemos essas partes e vamos fazer sobre isso umas perguntas. Temos aqui, na verdade, umas frases para fazer sobre isso. Então, conto com vocês para estarem aqui acompanhando. Vamos fazer uma frase sobre isso. Mas antes eu vou dar uma pausa aqui. Vamos voltar primeiro a recapitular tudo o que já passamos aqui. Para alguém que está chegando agora, para a gente recapitular rapidinho o que já repassamos aqui. E depois voltamos para a outra parte que vamos fazer. Bom, a gente começou desde aqui. Começamos assim, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. E vou analisando certinho aqui. Primeiramente, nós começamos com essa parte aqui. Fica tudo salvo aqui as lives. Depois eu vou compartilhar tudo lá em PDF ou em JPEG mesmo lá no canal, lá no grupo de WhatsApp, tá? Tudo que nós passamos aqui, eu vou fazer o print e mandar para o grupo, tá bom? Paulo, falou que já enviou a solicitação para o grupo. Ah, tá. Então, Paulo, deixa eu entrar aqui no grupo. Deixa eu voltar aqui de novo, entrar no grupo. Só um momentinho para te aceitar aqui no grupo. Já te aceito. Deixa eu ver quem mais. Uma solicitação pendente. Paulo Caraixandaro. Isso. Já está autorizado. Não sei porque ele está pedindo autorização. Preciso ver por que ele está pedindo. Acho que eu fiz alguma coisa que tinha que pedir autorização. Depois eu vejo nas configurações aqui o porquê. Deixa eu ver. Enfim, já está tudo autorizado. Vamos ver quantos membros já tem no grupo. Já tem 5 membros já. Muito legal. Muito bom mesmo. Se vocês quiserem compartilhar para mais pessoas, podem estar compartilhando esse link para mais pessoas aí para entrarem no grupo, tá bom, gente? Bom, deixa eu voltar aqui então para a gente repassar o que começamos hoje. Só sair aqui. Começamos por isso aqui, ó. Guarani em aula livre. E começamos por Jaikwami, vamos aprender. Água de EVT deve haver, Paulo. Entrou água de EVT, e, gente, aqui no grupo, eu vou mandar também aqui para vocês que quiserem contribuir com a gente aí. O que vocês puderem nos ajudar na contribuição do Pix, eu vou mandar aqui no grupo do WhatsApp o Pix para quem puder contribuir com a gente, mesmo que for R$1, R$2, vai nos ajudar muito. Eu vou escrever aqui no Pix, aqui no grupo de WhatsApp, tá? O meu Pix, vou mandar aqui, tá bom, gente? Se vocês puderem nos ajudar, será de muita valia. Se não puder também, fiquem tranquilos à vontade, porque afinal de contas a gente está aqui aprendendo juntos, né? Mas seria de boa ajuda vocês apoiarem também o canal, se puder nos ajudar.
Aí eu vou mandar aqui o Pix. Falou boa. Ele falou boa? Que bom, obrigado, viu, Paulo? Mandei no grupo, o meu Pix é um e-mail, se alguém puder contribuir com a gente, aí manda lá e eu vou mencionar aqui no canal quem está contribuindo e ajudando a gente aqui no canal, tá bom, gente? Para as próximas lives eu já vou criar o alerta do Pix e tudo mais, QR Code certinho para a gente poder se ajudar desta maneira, porque é um canal pequeno ainda, né? E a gente precisa manter esse canal, né? E com a ajuda de vocês vai ser muito interessante. Bom, aprendemos aqui. Guarani em aula livre de Kwami, vamos aprender. E o que vamos aprender aqui? Aprendemos neste momento pronomes pessoais, ok? Aprendemos, eu sei que muitos já sabem, mas sempre é bom repassar. She, nde, hae, eu, tu, ele. Nhande é nós incluente quando inclui todos na comunicação. Nhande. Ore é nós também, porém excludente quando exclui uma parte da comunicação. Pe é vós ou vocês e haequera eles. Aprendemos então. She, eu, nde, tu, hae, ele ou ela. Nhande, nós incluente. Ore, nós excludente. Pe, vós ou vocês e haequera eles. Haequera eles. E aí seguimos e começamos com as nossas perguntas. Começamos a fazer algumas perguntas em Guarani. E passamos por essas perguntas. Bou arupa rereko. Bou arupa rereko. Que quer dizer quantos anos você tem. Então, bou é quantos. Bou quantos. Vou até fazer assim. Bou quantos. Aru é ano e pa é a partícula interrogativa. Então, bou arupa. Quantos anos? Rereko é você tem. Bou arupa rereko. Bou arupa rereko. Quantos anos você tem? A outra pergunta. Moogwa pikonde. Moogwa pikonde, que é de onde você é. Então, moogwa é de onde. Picô é a partícula interrogativa. Inde seria você é. Porque no Guarani, quando nós falamos sobre ser e estar, é omitido. Somente usamos o pronome. Então, moogwa pikonde. Moogwa pikonde seria de onde você é. Temos mais aqui ainda. Deixa eu só aumentar aqui, né? O Paulo perguntou como assim excludente includente. Pode explicar. Eu já vou te responder já, Paulo. Eu vou abrir aqui a câmera para te responder. Deixa eu só repassar aqui e já te respondo, tá? Por que includente e por que excludente, tá bom? E você já vai entender perfeitamente. Acho que vou poder te ajudar. Araka epande arambotu quer dizer quando você faz aniversário. Essa foi a pergunta. Então, em Guarani seria Araka epa é quando. Esse pa é a partícula nada mais interrogativa. Então, Araka e é quando. E aqui está perguntando, Arakaepa de Arambotu. Arambotu é aniversário. Então, quando o seu aniversário? Quando é seu aniversário? Quando você faz aniversário? E aqui temos a última pergunta, que é onde você está trabalhando? Que quer dizer, Moopa remba apo. Moo é onde. Moopa é a pergunta onde. Remba apo você está trabalhando. Moopa remba apo, onde você está trabalhando? Continuando. Temos aqui ainda perguntas que diz assim. Maena paredumi, para que você veio? Maena, baena pode ser baena. Vamos colocar aqui baena igual tá lá. Então, baena paredumi. Baena pa quer dizer para que. Redumi é você veio. Este mi, no caso, é para dar carinho às palavras, como se fosse um favor. Em Guarani nós falamos assim. Por que você veio, por favor? Tipo, seria estranho falar, mas seria mais ou menos nesse sentido. Por favor, por que você veio? Talvez seria essa pergunta. Então, essas palavras que dão um carinho ao diálogo seria mi, que eu coloquei aqui do lado, respondendo uma pergunta, mi e mina. Então, baera paredumi seria para que você veio. Moopa ndereiko, onde você mora. Então, reparem, moo é onde, moopa ndereiko, onde você mora. E aqui temos que horas você tem. Podemos fazer de duas formas a pergunta. Então, bae aravopa rereko. Bae aravopa rereko. Reparem. Quer dizer, que horas você tem. Ou bae aravopa koanga.
quer dizer, que horas são agora? Coanga é agora. Aravô, aí eu separei aqui do lado. Aravô é hora, horas. Aravô, horas. Aravoí é minutos. E Aravoivé é segundos, ok? Então vamos lá de novo. Aravô, hora. Aravoí, minutos. E Aravoivé, segundos. E ainda temos o Aravô Paparrá. Aravô Paparrá é relógio. Aravô Paparrá, relógio, tá? Quer dizer, contador de horas. Depois, perguntaram sobre um trava-línguas em Guarani, que é este aqui. Apucá, pucu, cupepe, aguapu, apucapucu. Apucá, pucu, cupepe, aguapu, apucapucu, quer dizer, trava-línguas em Guarani, que vamos ver mais pra frente. E por fim, estávamos vendo as palavras que são interrogativas. Neste caso, as palavras que são interrogativas que temos aqui. Mbae é que, mbaeixa como, aracaê quando, moon onde, mbaerá, mbaupé para que, mava quem, mbaere por que, mbou quanto. E ainda perguntaram sobre professor ou professora, que é mboehara. Mboehara, professor, professora. Temimboe, aluno. Muito bem, até aqui então a gente já viu bastante coisas, né? Muito legal. Aí eu vou explicar a do... Quem que perguntou, Eliezer? O Paulo. A pergunta do Paulo, vou explicar aqui agora sobre incluente e excludente, é isso, né? Incluente e excludente. E vou fazer uma pausa aqui no vídeo, depois eu volto, tá? Vou pausar um pouco, uns 5, 10 minutos, tipo um recreio, digamos assim, uma aula ao vivo, um recreio. E volto, tá bom? Então vamos voltar aqui para a live, para a câmera aberta. Então vamos lá, Paulo. Você perguntou por que é incluente e por que é excludente. Em Guarani nós temos duas formas de falar nós, Vamos supor que você está no seu, na sua clínica, né? Você disse que é psicólogo, ele falou que é isso, né? E aí você está lá e tem, por exemplo, a sua secretária, vamos dizer, a sua assistente, você, ou secretária, não sei como seria, e o seu paciente, as 3 pessoas. Aí você está falando com o seu paciente junto com a sua secretária. Então estão vocês 3 ali, seria nós Nhandê. Quando você for falar assim, por exemplo, nós vamos fazer algo interessante, incluindo os 3. Então neste caso é Nhandê. Você vai usar Nhandê incluindo todos. Quando você quer falar somente nós da clínica, que é neste caso você e sua secretária, ou quem quer que seja, digamos assim, isso é só um simbologismo, né? Então você falaria ore excluindo o paciente. Não falaria de vocês todos, senão falaria de uma parte. Isso é excludente, então usamos ore. Outra forma de dizer, por exemplo, vamos dizer que são duas famílias que vão para a praia, por exemplo. Aí vocês combinam de ficar numa pousada, aí uma das famílias fala assim, nós estamos na praia, vai incluir as 2 famílias, né? Você e a outra família, sua família e a da outra. Mas de repente essa mesma família que foi com você quer ir para um lugar que você não queira ir, você e sua família não queira ir. Então ele fala assim, vamos para tal lugar, e você fala, não, nós preferimos ficar. Então você está excluindo eles, neste caso você usaria ore para excluir, que falariam só de vocês e não de todos. Acho que deu para entender, né? Se você não conseguiu entender, depois manda a pergunta novamente que eu respondo, tá bom? E eu vou aqui então sair um pouquinho, daqui a pouco eu já volto, vou deixar com a musiquinha aqui passando para vocês entenderem, ou seja, ouvir um pouquinho a música, daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, vou entrando, daqui 10, 15 minutos e estou de volta, hein?
Haupei, Ajujuma, Hina, Nyanwahambaitema, Kejahabo. Já estou aqui novamente, vamos começar mais uma vez aqui a segunda parte da nossa live. Eu fiz mais ou menos 1h30 de live, e aí eu fui tomar um cafezinho, uma aguinha, né? E voltei aqui novamente. E gostaria muito de ver o que vocês estão achando. Se o áudio está bom, se tá tudo ok. Como é que tá o áudio aí, Eliezer? Tá bom? Deixa eu tomar um café enquanto isso. Pode aumentar um pouco para ver como é que tá o áudio. Por enquanto a live tá com ele e ainda não pega. Ainda não foi a live, é isso. Então vamos lá. Daqui a pouco já vamos voltar aqui para a nossa lousa digital. Vamos dizendo aí como é que tá o áudio nos chats e a gente vai continuar de onde paramos. O áudio pegou e tá bom. O Eliezer falou aqui que o áudio tá bom. Tem alguns chats, algumas perguntas aí. Ainda não. Se vocês quiserem que eu faça algo específico sobre Guarani aqui para vocês, tradução, sobre falar algumas frases que vocês queiram que eu fale, por exemplo, de repente você tem o seu ambiente de trabalho, você quer fazer algumas frases em Guarani, algo assim, me perguntem, me mandem aí nos comentários que eu vou respondendo a todos e traduzindo e explicando por que o motivo dessas frases ser assim. Até dar uma esquentada aqui agora, né? Então vamos passar para a nossa lousa digital. Deixa eu só vir aqui, então já estamos aqui na lousa digital, onde disse, ficamos aqui em Bae, que quer dizer que são algumas palavras interrogativas que nós vimos aqui. Agora nós vamos ver como usar essas palavras interrogativas. Vamos ver agora como usar elas. Então vimos Bae, que é que, Baeixa é como, Araka é quando, Mo, onde, Baera, Baupe, para que, Mava, quem, Baere, porque, Imboe, quanto. E temos aqui Mboehara, que é professor, e Temimboe é aluno. Vamos lá, então, começar as nossas traduções. Vou jogar tudo isso aqui para cima e vamos mais um tempo aqui, mais umas 2 horas aqui a gente para, né? Vamos ver aqui, então, o que podemos fazer aqui. A primeira pergunta, Baepico ere, que vem neste caso, Bae Pico ere. Vou colocar aqui o ponto de interrogação só por hábito, mas não tem necessidade, tá? Então a primeira pergunta é essa aqui, Bae Pico ere. Tá dando para ver bem aí, Eliezer, as letras? Dá uma olhada aí para mim. Ou tá muito pequena? Então, conectou. Professor, sou motorista de carreta. Como fala o verbo dirigir ou conduzir veículo? Dirigir ou conduzir veículo, né? Então você pode falar Amboguatá, Mbauruguatá ou Arahá. Seria mais ou menos isso. Arahá, Amboguatá. Acho que Amboguatá seria o melhor. Deixa eu responder aqui para ele, então. Ele disse que trabalha com caminhão, então vamos ver. Caminhão ou carro seria Mbauru. Mbauru. Vocês já viram falar do Bauru, Baú? Que vem desse aqui, ó, de Mbauru. Que seria Bauru, né? As pessoas usaram o U, que é Bauru. Ou Baú também vem disso, né? Baú. Bauruguatá. Que nada mais é um container andante. Ou algo, container, Bauru seria como se fosse uma caixa, um guardador de algo, seria um container, um necessário, que seja. Guatá, que é andante, ambulante, né? Então seria um container ambulante, que é um carro. Bauru Guatá se diz para carro. E você pode ser um Bauru Guatá Arerahaha, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui na gramática a tradução de motorista em Guarani. Deixa eu ver se na gramática eu tenho, porque a gente acaba não usando, né, no nosso cotidiano no Paraguai. Mas aqui eu vou ver se tem na gramática aqui, que eu tenho livro de gramática, eu consigo acessar. Então deixa eu ver se eu tenho aqui, por exemplo, um Uruguatá em Guarani. Já estou vendo aqui. Se eu tenho, na verdade, um motorista em Guarani, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, então, motorista.
Então, na verdade não tem mesmo. Então seria Bauruguatá Arerahaha. Bauruguatá. Bauruguatá Jara pode ser também. Bauruguatá Jara seria dono da. Como posso dizer? Vamos colocar aqui, né, para ser melhor. Vou colocar aqui em Bauruguatá. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui, né, pra gente poder, para caber mais. Vamos supor que em Bauruguatá seria dono do carro. Dono do carro, Bauruguatá, que é o que conduz. Pode ser também o dono, né? Ele pode conduzir. Ou pode ser também Bauruguatá. Bauruguatá Rerahaha. Esse aqui é muito complicado. Rerahaha, por exemplo. Bauruguatá Rerahaha seria o condutor ou o que leva o carro, né? Rerahaha é o que conduz o carro. Literalmente o que conduz o carro. Olha que complicado que fica para motorista essa tradução. Essa aqui você me pegou bem mesmo. Mas vamos deixar aqui. Pelo menos você aprendeu que em Bauruguatá é carro. Bauruguatá é dono do carro. Bom, vamos voltar aqui então para o que estávamos vendo, que é a outra pergunta. Primeiro falamos Baepicoerê. O que seria esse Baepicoerê? Eu acabei tampando aqui a minha foto, né? Baepicoerê, então aqui eu vou colocar a tradução de Baepicoerê. Alguém sabe o que quer dizer Baepicoerê? Neste caso seria o que você diz, o que você falou ou o que você diz. Vou colocar o que você disse. Seria assim, o que você disse? Eu acho que é diz ou disse, né? Vou colocar disse, não sei se é correto assim. Tá aqui, o que você diz? Baepicoerê, né? Seria a primeira pergunta. O que está dizendo, na verdade, seria a tradução, né? O que está dizendo? Assim, a tradução seria essa. O que está dizendo? O que você fala? O que você está falando, né? O que você está falando? Seria isso também. O que está dizendo? O que está falando? Aí temos a outra frase, que é pergunta também, usando aquela que vimos atrás. Baeixa pandereira. Isso aqui muitos já sabem, né? Baeixa pandereira, né? Então vamos ver aqui. Baeixa pandereira. A cindereira. Eu só vou esticar aqui, né? Tô meio com dor nas costas já de estar sentado aqui. Baeixa pandereira, por exemplo. O que seria essa pergunta? Seria como você se chama ou como é seu nome, tá? Essa pergunta aqui de baixo. Baeixa pandereira seria como é seu nome? Literalmente, qual o seu nome? Qual é o seu nome? Seria assim essa pergunta. E o que já vimos ali em cima, Aracaê Pande Arambotu, né? A gente já falou sobre isso, mas vou escrever aqui de novo. Reparem que o livro é interessante que ele vem novamente rememorando tudo que a gente passou. Então a gente perguntou aquela hora Aracaepa, né? Aracaepa de Arambotu, por exemplo, de Arambotu. Aracaepa de Arambotu, por exemplo, de Arambotu, né? Pode ser Ne Arambotu, mas no caso seria Ne Arambotu. Ne Arambotu também está correto. Vamos deixar o Ne Arambotu. Aracaepa Ne Arambotu quer dizer quando é seu aniversário. Tudo que a gente praticamente já fez lá em cima, né? Seria qual a data do seu aniversário? Aniversário, assim, aniversário. Qual a data do seu aniversário? Então seria Aracaepa de Arambotu. Aracaepa de Arambotu. Aracaepa de Arambotu é qual a data do seu aniversário? Aí temos outra aqui, novamente, que é igual a mesma pergunta que fizemos antes, que é... Só organizar aqui. Isso aqui também é interessante, essa pergunta aqui. Que seria Maena Parediu. Baerapa. Coloquei errado, né?
Deixa eu ver aqui. Baerapareju. É que para escrever em Guarani tem que clicar alguns códigos. Por isso que às vezes eu travo um pouco aqui. Então, Baerapareju, que quer dizer para que você veio, né? Por que você veio ou para que você veio? Vou colocar aqui assim. Para responder essa aqui. Ainda vamos passar para outras perguntas. Alguém comentou aí no chat, Eliezer? Você veio. Seria isso. Marapareju é porque você veio. Né? Porque você veio. Agora vamos subir aqui. Vocês já viram essa parte, né? Então, agora temos palavras novas aqui que a gente não viu lá atrás. Aqui, por exemplo, essa primeira palavra nova aqui. Mavapau. Mavapau, ou assim, Mavapau. Só vou colocar o ponto de interrogação, não é necessário porque temos a partícula pá. E já temos aqui então Mavapau. O que significa esse Mavapau? Quer dizer, quem está vindo? Ou quem vem? Pode ser quem está vindo. Ou quem vem. Pode ser essas duas formas de frases, tá? Quem veio ou quem está vindo. E aí temos ainda a penúltima, né? Baerepa nderejui. Fala bem assim, Baerepa nderejui. Isso aqui também é interessante, tá? Baerepa nderejui. Baerepa nderejui. O que seria esse Baerepa nderejui? Seria por que você não vem? A tradução. Baerepa nderejui, por que você não vem? Por que você não vem? Seria essa a tradução literal de Baerepanderejui. Baerepa. Oh, meu Deus. Ajeite-se aqui, menino. Baerepanderejui seria isso. Por que você não veio? E a última pergunta que temos é esta aqui, ó. A última pergunta. A gente só tá fazendo perguntas hoje, né? Amanhã a gente faz a live com as respostas. Muito bem. Então, a última é Mboupa. Mboupa. Mboupa Rejogwa. Inclusive, ontem falamos sobre Dioguá, né? Falamos sobre Dioguá, que quer dizer comprar. Então, o que que ele está perguntando aqui? Quantos você comprou? Seria Mboupa para Dioguá, quantos você comprou? Assim, quantos, né? Quantos você comprou? Quantos você comprou? Seria Mboupa para Dioguá. Só corrigir aqui. Perfeito. Aumentei aqui mais para vermos a última pergunta. Então vamos aqui. Mavapa ou quem vem ou quem está vindo? Quem vai vir? Quem vem, né? Quem está vindo, na verdade, ou quem vem. Baerepa nderejui. Baerepa nderejui. Ju é vir. Então se eu falar assim, she a ju, eu venho. Ju é vir. Então nderejui. Reju é vir e nderejui é não vir. Estamos negando o você vem ou você não vem. Neste caso seria não vem nderejui. E Baerepa é por quê? Então, por que você não vem? Por que você não vem? E a outra última frase que temos é Mboupa Rejogwa. Mboupa Rejogwa. Aí vemos então que temos aqui Mboupa Rejogwa, que quer dizer quantos você comprou. E agora, partindo para o final da nossa live, já para o final, né? A gente vai ver algo diferente agora. Vamos ver sobre coisas diferentes que podemos usar, inclusive, no dia a dia. Como que eu falo, por exemplo, copo em Guarani? Copo. Alguém sabe? Copo.
Copo. Como que eu falo porta? Porta. Como que eu falo janela? Vou colocar tudo em português e depois vou colocar aqui em guarani. Janela. Porta, janela, casa. Alguém talvez nem sabe como fala casa. É bem comum, mas tem muitas pessoas que não sabem, né? Casa. Flor. Vamos montar umas palavras românticas com flor. Palavras românticas também. Tá, tenho 5, vou fazer 10 palavras aqui pra gente deslizar sobre elas. Como que eu falo faca em guarani? Faca. O que mais que eu posso usar em guarani? Cama. Cama em guarani. Cama. O que mais que eu posso usar em guarani também? Terra. Terra e areia. Terra. Areia. E vou colocar também barro. Vou colocar primeiro areia. Acho que é assim que se escreve, né? Areia. E vou colocar também barro aqui. Barro. São coisas comuns que a gente vê todos os dias, digamos assim, né? E precisamos fazer a tradução disso. Isso aqui já é aleatório. Aqui já é uma aula livre aleatória que eu estou passando. A gente vai ver sobre os nomes dessas coisas, né? Desses itens aqui. Então vamos lá. Vou deixar isso aqui, acho que tá até tampando a minha foto, né, Eliezer? Copo, como que eu falo copo em guarani? Tem um nome bem legal, copo é caguá. Caguá. Então, copo em guarani é caguá. Aqui eu vou deixar então em azul o fundo, azul assim. Copo é caguá, aqui também eu vou deixar azulzinho assim. Porta, como que é porta? Então vamos lá, copo, caguá, caguá. Caguá é copo. Porta, como é que é porta em guarani? Alguém sabe? Porta é o quê? O quê? Puxar aqui pro meio, aqui fica melhor, né? Então, porta é o quê? Janela em guarani, como é que é janela em guarani? Alguém sabe? Janela? Janela em guarani, janela, janela. Quem sabe? Janela em guarani é, vou colocar aqui, oveta. Oveta. Casa, quem sabe como é casa em guarani? Casa. Casa em guarani. Meu Deus, casa em guarani. Sabe, Eliezer, como é que é? Oga. Vê se alguém mandou mensagem aí, Eliezer. Oga. Como que é flor em guarani? Flor, alguém sabe? Flor. Sabe, Eliezer? Flor? Não sabe também? Meu Deus. Você é filho de guarani, não fala guarani? Flor, então é ubotu. Interessante, né? Ubotu. Agora temos aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais e puxar para cá. Como que é faca? Faca em guarani. Alguém sabe? Faca? Vamos lá. Faca em guarani. Faca. Vai, Eliezer. Como é que é? Fala aí pro pessoal. Cusê. Fala aí. Cusê. Repite aí. Cusê. Cusê é faca. E cama é como em guarani? Cama em guarani. Alguém sabe? Cama? Não sabe, Eliezer? Cama? Cama é tupá. Tupá. Cama. Terra. Quem sabe como é que é terra em guarani? Aliás, diz que sabe tudo guarani. Vamos ver se ele sabe mesmo. Terra em guarani. Quem sabe? Terra é uvu. Uvu.
uvu, terra. Curioso agora, areia. Alguém se anima a dizer como que é areia em Guarani? Areia. Areia em Guarani. Alguém se anima a dizer? Areia. Como é que é, Elias? Areia em Guarani. Fala aí pra gente. 3 segundos pra você, Elias. Areia em Guarani. Este não sabe também? Meu Deus. Filho de Guarani não sabe o que é areia. Tem um pouco de espanhol e inglês e sei tudo de português. Ah, tá chique, hein? Olha. Um pouco de espanhol, de inglês, sabe tudo de português. Vamos lá, gente. Vamos entrando aí. Vamos dando joinha. Compartilhe aí com a gente. Então vamos lá. Areia. Alguém sabe como é que é areia? Deixa eu já colocar isso aqui também azul aqui. Pra ficar tudo uniforme aqui a tradução. Gente, areia é curioso em Guarani. A areia seria a terra moída. Como que eu falaria terra moída? Eu falaria cuí. Porque cuí é moído, quebradiça, literalmente moído. Então, areia seria cuí, terra moída. Interessante, né? E barro. Como que eu falo barro? Barro. Alguém sabe como é que é barro em Guarani? Barro em Guarani é tuju. Já ouviram falar de tujuti, tujuti? Tujuti quer dizer banhado, né? Lugar que tem muito barro. Tujuti. Lugar de muito barro. Perfeito? Ai, ai, ai. Que dor nas costas. Nossa live tá legal. Já tá dando quanto tempo já? Deixa eu ver aqui. 2 horas de live. Jesus amado. Está bom, né? Gostoso. Então, vocês viram aqui que nós temos... vamos ver aqui. Caguá. 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 Copo. Tá? Caguá é copo em Guarani, na nossa língua Guarani. Oquém. Oquém é porta. Oquém, porta. Porta do céu. Como que eu falaria a porta do céu? Falaria Uvaga Roquém. Olha que interessante. Vou até escrever aqui. Porta do céu. Eu já vou escrevendo aqui, já vou jogar aqui mesmo. Porta do céu seria Uvaga. Uvaga Roquém. Uvaga Roquém. Uvaga é céu e porta é do céu. Tipo, a porta do céu é Uvaga Roquém. Interessante, né? Uvaga, céu e porta é Oquém. Temos janela. Janela é ovetã. Neste caso, nós vimos que janela é ovetã. Deixa eu só passar aqui. Janela, ovetã. Então, esse aqui eu vou colocar a tradução aqui embaixo para vocês copiarem, tá? Porta do céu. Assim, porta do céu ficou bem pequenininho. Eu já vou aumentar aqui, tá? Porta do céu, assim. Acho que dá para ver. Vê se dá para ver assim, Eliezer. Ou tá muito grande. Aqui até sumiu as letras aqui, né? Desculpa aí que a letra tava sumindo. Aqui eu acho que tá bom. Vou deixar aqui assim, ó. Porta do céu, né? Se eu fosse falar, por exemplo, Cristo é a porta do céu. Olha só como a gente já tá levando para outros rumos, né? A palavra. Porque tem uma frase que fala que Cristo é a porta que leva ao céu, né? Então, a porta do céu. Vamos supor que diríamos assim, Cristo é a porta do céu. Como que eu falaria Cristo? Cristo em Guarani é Kirito. Kirito, né? Aí eu tenho que colocar E. Então, E. Assim, Kirito, E. Kirito, E, Uvagaroken. Kirito, E, Uvagaroken quer dizer Cristo é a porta do céu. Se a gente fosse falar sobre o cristianismo, né? Cristo é a porta, eu vou deixar aqui traduzido, tá? Cristo é a porta do céu. Aumentar um pouquinho mais só aqui para caber tudo aqui. Repara que a gente acabou falando só de porta aqui agora, né? Acabamos de falar de porta. Então, se eu for falar as portas do céu, seria Uvagaroke.
Se você falar Cristo, vocês já aprenderam que uvaga aqui é céu, já é uma outra palavra, uvaga, céu, né? Tá aqui traduzida. Iroquém é porta do céu. Então seria céu, porta do, se fosse falar literalmente a tradução. Aí temos aqui Kirito é Cristo, refere-se ao Messias, a Cristo Jesus. Se eu fosse falar, por exemplo, Cristo Jesus, eu falaria Kirito Jesus. Assim. Kirito Jesus. Ou Jesus Cristo, pode ser também. Jesus Kirito. Pode falar também Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Mas neste caso usa-se Kirito para Cristo, então Kirito Jesus hae ubagaroke. Kirito Jesus hae ubagaroke, quer dizer, Cristo, Jesus é a porta do céu. Seria a tradução. Jesus aqui, inclusive tem que estar em maiúsculo, porque é nome, né? Então, Jesus, neste caso, seria Jesus. Muitas pessoas falam Jesus Shejara, né? Fala assim, Jesus Shejara, quer dizer Jesus meu Deus, né? Eu vou escrever aqui embaixo para vocês. E vamos vendo aqui o que eu tenho. Só estou fazendo a cópia aqui. Então nós vimos Oken, que era a porta. Agora vamos fazer uma frase sobre janela, que é Ovetan. Ovetan, vou colocar assim, Ovetan Guaçu. O que quer dizer Ovetan Guaçu? Alguém sabe? Ovetan Guaçu. Ovetan Guaçu seria janela grande. Guaçu significa grande. Vê se meu áudio tá saindo aí, Léo, que eu bati a mão aqui. Dá uma olhada aí pra gente. Dá pra ouvir? Ovetan Guaçu, então, seria janela grande. Ovetan Guaçu, janela grande. Vou colocar um pouquinho de música de fundo aqui. Então, Ovetan Guaçu, janela grande. E se eu fosse falar a janela da minha casa? Como que eu falaria, por exemplo, a janela da minha casa? Cheroga. Teria que ser Cheroga. Rovetan. Eu fiz aqui Cheroga Rovetan, assim. Cheroga Rovetan seria a janela da minha casa. Olha que interessante. Cheroga Rovetan, a janela da minha casa. A janela da minha casa. Cheroga Rovetan, a janela da minha casa. Aqui a gente estava vendo aqui a parte de cima, né? E eu vou só puxar para baixo e de vez em quando vou voltar lá novamente, tá? Então vamos ver aqui. Nós já vimos então caguá, que é copo. Porta é o quem, já falamos sobre porta, falamos também sobre janela, agora vamos falar sobre casa. Casa é oga. Mas para conjugar a casa, que é oga, eu tenho que usar ela de uma forma diferente. Então, nós já vimos aqui sobre janela duas frases. E sobre porta também duas frases. Agora vamos ver sobre casa. Vou dar um adjetivo para minha casa, por exemplo. Mas como que eu falaria minha casa? Cheroga. Minha casa, cheroga. E se eu for falar minha casa é bonita, como que eu falaria? Cheroga e porã. Cheroga e porã. Como está no teclado Guarani, às vezes ele dá uns erros. Cheroga e porã, que quer dizer minha casa é linda ou minha casa é bonita. Minha casa é linda. Vamos colocar assim, minha casa é linda. Aqueles que amam a sua casa, o seu ninho, né, o seu lar. Então a minha casa é linda, porque a casa não é só a parte física, também tem o lar, né, o viver dentro do lar. Então isso também faz parte da casa. Então eu falo, minha casa é linda. E se eu for falar minha casa é grande, como que eu falaria? Muitos podem pensar, Cheroga Guaçu. Não, Cheroga Tuixá. Guaçu neste caso não vai ter, tá? Guaçu também é grande, mas vai depender do contexto que vamos usar. Então se eu for falar minha casa
é muito grande. A minha casa é grande, somente isso. Então eu falaria Sheroga Tuisha. Seria Tuisha assim. Sheroga Tuisha, minha casa é grande. Então eu tô falando que ela é grande. E se eu fosse falar minha casa é limpa? Vou fazer mais uma frase aqui com casa, porque é interessante, né? Então se eu fosse falar, por exemplo, a minha casa é limpa. Eu vou subir mais para cima isso aqui para caber mais frases. Se tiver muito pequena as letras, vocês falam, tá? Se eu fosse falar, por exemplo, minha casa é limpa. Como que eu falaria minha casa é limpa? A gente sempre vai usar, depois eu vou explicar quando que usamos as marcas das pessoas em terceira pessoa, tá? Então aqui, por exemplo, vocês viram que porã, a gente usa a letra I. Por que usamos a letra I? Porque a palavra porã termina em an, que é uma vogal nasal. Tem puaê, tinguas, dizemos. Vogal é puaê, quer dizer que soa só, soa sozinha, então seria uma vogal. Puaê é literalmente soar só. E tinguá, que vem do nariz. Então, Sheroga e Potim seria minha casa é limpa. Deixa eu tirar, eu coloquei errado aqui, né? Ipotim. Sheroga e Potim, minha casa é limpa. E se for falar assim, Deroga, por exemplo, vamos falar sua casa é velha. Por exemplo, sua casa é antiga. Sua casa é antiga. Vou colocar Itujá, porque Tujá quer dizer velha. Então, sua casa é antiga. Sua casa é antiga. Viram quantas coisas a gente pode colocar sobre casa e adjetivos? Então, sua casa, minha casa é limpa aqui, né? Limpa e ali é antiga. Perfeito. Vimos então sobre Oga, né? Que é casa. Vimos já várias frases aqui sobre casa. Vamos repassar por elas. Uvagaroken, uvagaroken é porta do céu. Uvagaroken, a porta do céu. E aí temos Kirito Jesu, que é Cristo Jesus. Hae é Uvagaroken. Kirito Jesu, Hae Uvagaroken. Cristo Jesus, aqui vamos colocar o Jesus do lado, né? Jesus, aqui desta forma. Deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho mais para caber aqui. Eu estou falando que Cristo Jesus é a porta do céu. Esta frase. Cristo Jesus é a porta do céu. Agora partimos para isso, falamos de porta. Aqui está aqui o Oken, tá vendo? Então, para a gente conjugar, a gente vai aprender a gramática. Por isso eu quero que vocês apoiem o canal. Se vocês puderem contribuir, nem que seja com apenas R$1 aqui para nos ajudar, eu ficaria muito feliz de coração, porque todos os dias o meu intuito é fazer live, de manhã e à tarde e à noite, se for possível. Bom, então vamos aqui, falamos sobre porta e vamos ver como eu falei sobre gramática sobre isso aqui. Roken, que é a conjugação de porta. Agora vamos ver a janela. Então eu falei sobre janela. A janela tem aqui, por exemplo, Ovetan Guaçu. Ovetan é janela, Ovetan, Iguaçu é grande, Ovetan Guaçu. Aqui no Brasil se usa muito o açu, açu, por exemplo, com C cedilha, que é a abreviação de Iguaçu. Reparem que aqui no final tá açu, tá vendo? Por exemplo, a gente tem lá, ó, aquele nome bem interessante, Foz do Iguaçu. Iguaçu. Iguaçu é um rio grande. Iguaçu seria um rio grande. Inclusive, Iguaçu se dá o nome ao mar, para vocês terem noção. Iguaçu seria, né? Então, Iguaçu se dá o nome ao mar. Então, temos Ovetan Guaçu, que é janela grande, e Sheroga Rovetan, que aqui já usamos Oga, inclusive, em uma parte que já pulamos para Oga de novo. Oga é casa, então minha casa é Sheroga. Então, falar minha casa, simplesmente... Onde você está, por exemplo, Moore Ime, né? Uma pergunta, Moore Ime. A resposta seria Ime Sheroga, estou na minha casa. Vou até fazer isso aqui embaixo para que possamos usar também de referência. Moore Ime, né? A pergunta. Eu vou escrever aqui desta forma. Opa, coloquei errado, né?
É aqui, né? Então, se alguém te perguntar, por exemplo, onde você está? Moreime. Moreime. Você falaria Aime Shirogape. Quer dizer, onde você está? Onde você tá, né? Aquela famosa frase, onde você tá, né? Moreime. Aí você pode responder, ainda falando sobre casa, né? A gente fez até uma pergunta aqui sobre casa, né? Aí quando você responde Aime, reparem que o ime, ou seja, o me aqui é um verbo estar, né? Aime é um verbo aireal, então a gente usa o i no meio. Então, a da primeira pessoa, a letra i, que é do verbo aireal, e me, que é o verbo. Tá? Então, estou conjugando aime, estou, eu estou. Aí eu vou colocar she, né? She quer dizer cheiroga. Minha casa, então cheirou. Rogape, então seria roga. Então, estou minha casa, P quer dizer dentro, ou estou em minha casa. Este P, a partícula P aqui no final seria como se falasse assim, estou em minha casa, estou na minha casa. Então, tradução ficaria, estou minha casa em, ou minha casa na. Seria mais ou menos assim a escrita, né? Mas a gente entende que é estou na minha casa, ou estou em casa. Ou seja, estou em casa. Simplesmente assim, estou em casa. Estou em casa. Que é a resposta, né? Então, estou em casa seria a resposta. Bom, já nos alongamos muito sobre Oga. Vamos ver as outras que temos aqui. A gente viu então casa, né? Que vimos sobre casa. Agora vamos ver sobre flor. Sobre flor podemos falar muitas coisas, né? Meu Deus do céu. Até frases românticas. E vamos ver aqui. Então, o que eu posso falar, por exemplo, sobre flor? Posso falar Ubotu é flor, né? Então vocês sabem, Ubotu é flor. Posso falar simplesmente Ubotu pona. Aqui, né? Ubotu pona. Alguém mais está comentando aí para nós, Eliezer? Dá uma olhada aí para nós se alguém está comentando. Mas tem 7 a 8 pessoas. Tá bom. Ubotuporã. O que é Ubotuporã? Flor bela, flor linda. Já viram falar de flor bela, né? Seria Ubotuporã. Ou flor linda, pode ser também. Se eu for falar, por exemplo, minha flor, né? Minha flor. Como que eu falaria minha flor? Alguém sabe como falaria minha flor? Minha flor. Seria Sheubotu. Ué, uma pessoa comentou, vamos falar perfume. E não comentou. Perfume. Rapaz, você me pegou agora em perfume. Deixa eu ver aqui. Quem que comentou? Não, comentou perfume. Perfume seria Baeranquã. Baeranquã seria perfume, né? Vou até escrever aqui, talvez seja isso. Mas eu vou procurar na gramática, depois a gente já vê, tá? Então seria mais ou menos Baeranquã. Baeranquã. Bem complicado de falar, né? Então, Baeranquã. Deixa eu só mudar aqui, né? Eu fiz errado. Aqui, ó. Baeranquã é perfume. Baeranquã, perfume. Deixa eu ver aqui na gramática. Vou procurar aqui rapidinho se é isso mesmo. Se é perfume mesmo que eu estou falando aqui. De repente tem na gramática. Não sei se vai ter. Deixa eu procurar aqui, por exemplo. Perfume. Atualmente não tem tradução. Aqui ainda na minha gramática eu tenho algumas referências sobre o perfume que fala assim: Hakatu aja Jesus Simon dive uma repete em cunha ha ojoheipe Salvador pu resaire reveja ou ri e pu perfume reve. Reparem que usa perfume. Aqui que falou assim: e enquanto Jesus estava com Simão, chegou uma mulher e lavou o pé do Salvador com
suas lágrimas e ungiu o seu pé com o perfume. Aqui fala, né? Tipo, deu uma referência da Bíblia e usa perfume aqui nesse livro de gramática que eu tenho. Então não tem perfume, mas perfume seria mba'erinhaquá. O que quer dizer? Mba'e é coisa, né? Erinhaquá é cheirosa, ou que cheira. Então mba'erinhaquá é... podemos dizer que é coisa que tem odor bom, que tem cheiro bom, né? Mba'erinhaquá. Que seria literalmente algo que cheira, né? Aí pode ser ruim ou bom, né? Pode cheirar bem ou cheirar mal, né? Interessante, né? Bom, continuando aqui, vamos ver o que mais podemos fazer. Daqui a pouquinho eu já encerro a live. Acredito que hoje, por ser segunda-feira, tem poucas pessoas que interagem com a gente aqui e tudo mais, né? Mas é interessante estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E creio que daqui a pouco vai entrar mais pessoas, né? Que horas que são agora, Elias? 8h53, eu vou ficar mais ou menos até umas 9h30, né? Tá quase lá. Isso, mais ou menos 3 horas de live. Então estávamos falando aqui o Botuporã, que é flor bonita, flor bela, flor linda, pode ser também. Temos aqui Cheiubotu. O que seria Cheiubotu? Seria minha flor. E se eu fosse falar, por exemplo, minha flor perfumada? Como que eu falaria? Minha flor perfumada. Opa, alguém perguntou aqui como se diz buquê. Buquê. Apego uma por T, Enan e Paulo, né? Que acabaram de chegar também. Paulo César Oliveira, não sei se já acabou de chegar ou estava antes, mas está pego uma por T, quer dizer que sejam bem-vindos a esta live novamente. Eu ia colocar assim, minha flor. Como que eu falei mesmo? Minha flor. Minha flor perfumada, vamos pôr assim, minha flor perfumada, minha flor cheirosa, né? Como que eu falaria? Cheirobotu. Riaquá. Olhem só, esse aqui é meio complicado de escrever, mas eu vou esticar aqui para... Guarani tem dessas, né? Às vezes a gente tem que ler e prestar atenção nas letras para poder escrever. Então seria com a açu. Assim, riaquá. Riaquá. Por que foi maiúsculo? Riaquá açu. Riaquá açu. Olha como ficaria minha flor perfumada, minha flor cheirosa. Seria minha flor cheirosa, né? Minha flor cheirosa. Hã? O Paulo comentou parabéns. Obrigado por sair. Ah, que bom, Paulo. Eu que agradeço por você precisar sair, né? Então temos aqui minha flor cheirosa, né? Que eu acabei de falar. Então seria Cheiuboturinhaquaçu. Olha só que difícil que fica, né? Cheiuboturinhaquaçu. Que seria Cheiuboturinhaquaçu? Seria minha flor cheirosa. Cheiuboturinhaquaçu. Legal, né? Se eu fosse falar ainda sobre flor. Por exemplo, você é minha flor. Como que eu falaria? Você é minha flor. Nde, né? Seria nde. Nde Cheiubotu. Então, eu estou falando assim, deixa eu botar, você é minha flor. Olha que interessante, né? Deixa eu botar, você é minha flor. Você é a minha flor, né? Você é a minha flor, seria deixa eu botar. Que legal. Muito bom, né? Vamos indo aqui junto com vocês. Então falamos sobre flor. Temos muitas coisas para falar sobre flor, né? Mas eu tenho que terminar as mais 5 palavras que temos visto aqui, né? Então temos que voltar a elas. Já falamos bastante sobre flor. Aqui está aqui seria perfume, né? Seria cheiro, né? Cheiro de perfume, algo assim. O Paulo comentou de novo. Agradeço muito o seu trabalho. Estou feliz por poder iniciar o aprendizado na língua dos meus ancestrais. Ô, Paulo, muito obrigado a você, viu? Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão aqui com a gente, né, Eliezer? Tem que ser grato também, não tem? Sim.
Né? Só fica só aqui falando e não agradece ninguém, né? Perfeito, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui me assistindo, estão aqui empenhando o tempo de vocês. Eu me sinto muito feliz quando recebo mensagens de vocês. Por exemplo, o Paulo mandou uma mensagem aqui agora, eu fiquei muito feliz também. Ele falou assim: agradeço muito o seu trabalho. Estou muito feliz por poder iniciar o aprendizado na língua dos meus ancestrais. Olha que interessante, que gostoso ouvir isso, né? Então, assim, eu também agradeço muito por estar contribuindo a vocês que têm a ancestralidade, né, Guarani, e querem conhecer a cultura, conhecer principalmente a língua, como se fala, né? A gente vai trazer poucos de cultura aqui, história, tudo mais, várias coisas aqui. Vocês vão ver que esse canal ainda vai atingir, vai chegar longe, digamos assim, né? Tem um cantor que eu acompanho, ele se chama Leodan, né? Leodan. Ele escreveu, ele é um argentino, mas mora no México, e ele escreveu uma música que falava assim: Pídeme la luna y te la daré, né? Pídeme la luna y se la daré. E aí ele canta, por exemplo, las horas más lindas las paso contigo sí. E aí fala: não quero nem pensar se um dia me faltas tu, não quero nem pensar lo amor, né? Então ele fala desta forma assim que as horas mais bonitas ele passa com alguém ali sim, que é, ele fala sobre uma criança e ainda começou a, por exemplo, cumprimentar todas as crianças, né, da América, do mundo, né, através dessa canção, né? Eu achei muito lindo o que ele falou no dia, estava um grupo musical, uma banda participando com eles, e ele falou assim: "Isso aqui vai chegar muito longe, né? Podem crer." E assistindo esse vídeo deles tem quase 400 milhões de visualizações. Olha só que interessante, uma musiquinha linda, né? Uma música com uma letra linda, mas uma música muito antiga. E fizeram ali uma produção com ele já bem de idade. Bem de idade não, assim, já bem tipo... Ele começou jovem e hoje deve ter seus 60 anos cantando essa música e foi muito longe. Quase 400 milhões, mais que os habitantes do Brasil, né? Quase o dobro, né? Então, assim, as palavras têm poder, né? Ele disse que chegaria muito longe porque é algo que atinge o sentimento, né? E o que que eu quero dizer com isso? Que também você que quer aprender o Guarani está hoje me apoiando aqui. Hoje nós temos 9 pessoas aqui na live assistindo. Mas daqui um dia a gente pode ter 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Porque existem mais ou menos aí, se eu não me engano, mais quase 1 milhão ou 2 milhões de falantes Guarani, né? E a gente pode se reunir e criar realmente fortalecer o canal sobre o aprendizado Guarani. Porque um dia o meu sonho, a minha luta também, é que aqui no Brasil essa língua seja ensinada nas escolas. E esse ano eu vou começar a correr atrás disso, conversar com pessoas que conhecem os caminhos para a gente poder entrar, por exemplo, através do Memorial da América Latina, ver se a gente consegue fazer alguma coisa e pelejar para ver se consegue colocar nas escolas, né? Inclusive aqui ao meu lado, aqui no... Como se chama aqui? Tem uma aldeia aqui perto do Pico do Jaraguá e fala sobre... Eles falam Guarani, né? Inclusive eles fizeram uma manifestação um tempo atrás sobre o marco temporal, né? Então existem muitas discussões sobre isso, sobre marco temporal, sobre política e um monte de coisa, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, né? Mas a propriedade privada, falando mal do marco privado, do marco temporal, né? Mas se for ver então, para quem defende propriedade privada, as propriedades da América do Sul é todas dos indígenas, não é? Eles estavam aqui bem antes de chegarem os espanhóis, os portugueses. Então as propriedades são deles, privada deles. Os invasores são quem tomou essas terras e hoje não querem deixar acontecer acho que é demarcação que fala, né? São tantas coisas que a gente pode olhar e entender sobre isso, né? E aqui o Paulo falou assim: sábado fui ver o show do Overá em Curitiba. Ele canta muito em Guarani. A língua dos nossos ancestrais precisa ser preservada e ensinada. É muito legal isso. Precisa ser preservada e ensinada. Fico muito contente por vocês estarem aqui com a gente, né, falando sobre isso. E a gente pode levar isso para um lado interessante, de fazer com que se conheça pelo menos, né, como que era a nossa origem. Eles têm uma cultura tão linda, né, os indígenas, né, que por exemplo aquele, acho que é cocar que chama, aquele adorno que põe na cabeça. Que coisa linda aquilo, né, gente? Tem inclusive um aluno meu que
estuda comigo, ele é indígena mesmo. O pessoal fala índio, né? Mas na verdade é indígena, né? E ele me contou a história do cachimbo. Olha só que interessante é a história do cachimbo, que é o petanguá. Petanguá. Petanguá quer dizer o quê? Petanguá é buraco do fumo. Petanguá é um buraco onde se põe o fumo, né? E ele falou assim que o petanguá, que é o... Eu vou tentar achar aqui uma imagem e colocar aqui. Se ele me mandou a imagem, agora eu não lembro. Eu vou só passar aqui para... Vou procurar aqui mesmo, vai. A imagem que ele me mandou do petanguá, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Petanguá, deixa eu ver, o Caraí, o nome dele é Caraí, agora eu não lembro como, Caraí. O Paulo perguntou se você não é Guarani. Eu sou o descendente Guarani, Paulo. Eu sou o descendente Guarani, digamos assim, eu não sou literalmente indígena, eu sou paraguaio, né? Meus pais são descendentes, né? Os pais dos pais deles são descendentes. Então nós somos uma mistura de negro com paraguaio, né? Mas o nosso Paraguai fala Guarani, então é uma causa nossa o Guarani, né? Tipo, não é só dos indígenas, mas o Paraguai em si se intitula a raça Guarani, né? Se dá o título de raça Guarani. Você pode ver que muitas vezes no futebol, tudo mais, fala viva a raça Guarani, né? Então nós nos consideramos a raça Guarani por estar no nosso sangue, né? A maior parte Guarani, porque a maior concentração de Guarani é Paraguai, né? Paraguai e Mato Grosso do Sul ali, né? Então vamos lá, deixa eu procurar aqui se eu acho o Petanguá. Eu vou procurar aqui na internet e coloco lá para vocês verem e explicar um pouquinho como que o professor me explicou sobre o Petanguá, que é algo muito espiritual, né? E eu achei muito interessante. Eu não sabia dessa cultura, né? Então ele me explicou. E aqui explicando para vocês. É, Somos todos Guarani, ele falou, né? Isso mesmo, somos sim Guarani, né? Então, muito interessante. Como disse para vocês, meu pai é paraguaio, né? Ele é de família paraguaia. Nós temos o sobrenome, né, de Alfonso Gonçalves, do parte do meu pai, né? E da minha mãe é Soares, do Brasil. A minha mãe é descendente brasileira, mas ela se criou no Paraguai desde criança, né? Só tem os pais brasileiros, né? Inclusive, ela fala menos português que eu. Ela fala mais o Guarani mesmo. Então, aprendeu o Guarani, porque quando era criança falava português, aprendeu o Guarani. E eu, no caso, falava Guarani e aprendi português, né? Então, assim, essa mistura. Então, eu sou misturado, tenho sangue um pouco brasileiro e um pouco de sangue paraguaio, só que nós paraguaios nos consideramos raça guarani, né? Nós que somos descendentes paraguaios ou nascemos e nos criamos como paraguaios, somos guarani e fazemos a luta pela cultura guarani. Inclusive, o nosso dia a dia é guarani, nosso diálogo é guarani, a gente fala guarani todos os dias, é por essa razão. Por isso que eu falo que eu não sou indígena, não sou de nenhuma tribo, eu sou filho de paraguaio, né? Misturado com um descendente de brasileiros, e os meus avós talvez fossem descendentes indígenas, né? Descendentes de índios, de indígenas paraguaios, né? Que são os Avá Guarani, ok? Deixa eu tentar achar aqui então o Petanguá. Vou colocar aqui no... Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui de Petanguá. O Paulo comentou, meu nome indígena é Carai Xondara. Caraí Xandaro. Que legal. Caraí Xandaro quer dizer o quê? O Xandaro é... Bom, o petanguá seria o cachimbo, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho. Aqui tem algumas imagens do cachimbo aqui, ó. Tem vários estilos, né? Tem várias formas de fazer, né? E qual que é? Eu vou pegar uma das imagens aqui e vou salvar aqui aqui na lousa digital para a gente ver sobre o petanguá, como é que ele é, né? São vários estilos, né? Olha só que interessante isso aqui, né?
Esse aqui eu gostei dele. Tem esse aqui também. São bem pequenininhos. Eu vou ver se eu salvo ele aqui. E deu para salvar sim. Eu vou jogar aqui na lousa aqui. Vou puxar aqui. Vou abrir aqui na lousa para mostrar o que é o Petanguá aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para a lousa então. Deixa eu colocar aqui, né? Muito bem, já estou aqui na lousa. Vamos mostrar aqui. Olha só que interessante essa imagem aqui. Deixa eu até subir mais aqui um pouquinho. Essa imagem aqui seria um petanguá. Eu acho que é um petanguá. Para quem é indígena vai saber, né? Um petanguá aqui. Só que isso aqui é bem grande, né? O petanguá normalmente é um cachimbo bem pequeno. Esse aqui eu vi agora que tem umas furquias, né? Está aqui em cima, ele é bem grande. E o que é o petanguá? O petanguá é um cachimbo. E eles falam que cachimbo, né? Cachimbo ele é uma representação. Deixa eu voltar aqui novamente para a minha imagem, para a câmera normal, para ver vocês aqui. Eles falam então que o cachimbo, ele representa a parte de trás, o canudo do cachimbo representa o órgão masculino, né? E o buraco do cachimbo representa como fala, o ventre da mulher, né? E ali dentro, quando sai aquela fumaça, representa o espírito, né? A vida que vai para o grande espírito que eles chamam de Deus. É muito interessante a história, né? Um dia eu vou fazer uma live com ele, vou convidar ele para explicar que ele é um líder espiritual indígena e ele está aprendendo o Guarani com a gente também aqui, né? Está, como ele, acredito que no Brasil fala menos, né? Então está aprendendo um pouco mais a respeito da história Guarani, que é muito interessante, né? Então eu fiquei contente de compartilhar com ele também esta parte e vou um dia montar uma live e vou convidá-lo para participar para explicar essas partes espirituais, né? Do Guarani, da história do Petanguá, que é o cachimbo, né? O Paulo falou assim: tô sendo chato, mas não importa. Se cresceu na cidade, somos povo, somos Guarani. É isso mesmo, Paulo. A gente tem que se considerar em qualquer lugar a nossa cultura, né? De onde nós viemos, né? Tem muitas pessoas que esquecem as suas raízes, né? Esquecem principalmente da sua essência, né? E a nossa essência, a gente tem toda uma cultura e isso influencia muito até no nosso estilo de vida, né? Por exemplo, no meu estilo de vida influencia a cultura guarani, principalmente em muitas coisas. Por exemplo, o Guarani que eu conheço no Paraguai não tem muita ambição. Por exemplo, ambição que eu digo assim, igual aos europeus, que quanto mais tem, mais querem. A gente muitas vezes luta somente para sobreviver e para comer o que alcançamos no dia, né? É, especificamente, como se diz na situação de ser mesmo em essência Guarani, né? Não somente muitas pessoas muitas vezes falam que é Guarani e massacram o seu povo, né? Tipo, é contra muitas coisas sobre o seu povo, né? Por defender algo que não faz parte, né, da nossa cultura, que vem desde a ancestralidade, né? Muitas vezes a gente vê isso, né? Então, a gente não vai lutar, por exemplo, eu não lutaria ideologicamente por nada, mas eu luto por manter a cultura, por não deixar morrer, né? Algo que lá atrás interesses políticos quiseram acabar, principalmente com a nossa língua, né? Principalmente aqui no Brasil, que era falado a língua guarani, a língua geral, né? Que era bem falada, inclusive. Se vocês procurarem na história, era bem falada, né? E o Paulo disse aqui que Shondaro é uma tradição parecida com capoeira. É uma dança, mas também é o nome do guerreiro que veio do desconhecido. Olha que interessante. Shondaro, Shondaro. Eu vou estudar sobre isso, muito interessante, gostei. Muito legal, Paulo. Obrigado pelas suas palavras aqui. Shondaro é uma dança da esquiva. Que legal. Muito interessante. Eu não sabia mesmo. Eu conheço poucas culturas assim, né? Por isso é bom a gente sempre estar aqui, né? E compartilhando conhecimento e muitas outras coisas, né? Então, isso para mim é muito interessante. E a gente que é Guarani somos muito espirituais, né? Assim, no sentido de levar mais para a essência em espírito e dar mais valor, né? Ao,
ao mundo espiritual do que ao mundo ali meramente que a gente vê por fora, né? Que tem muitas pessoas que querem apalpar tantas coisas materiais e esquece da essência da alma, né? Isso que é o mais louco, né? Imaginar que um dia nós vamos todo mundo acabar, né? E para onde vai a nossa essência, tudo mais. Pode sim, pode me mandar o texto sobre Shondaro. O Paulo perguntou aqui, né? Posso te enviar um texto muito legal sobre Shondaro? Acho que é Shondaro que fala, né? Pode sim, Paulo. Inclusive, a gente pode usar isso como tema de live, como cultura, né? Fica muito legal. Se puder mandar no grupo de WhatsApp, você chegou a entrar no grupo, Paulo? Se você entrou, mande por lá para mim. E aí eu vejo fazer pauta sobre isso, né? E voltando um pouco da reflexão, né? Da gente ter reflexão muitas vezes de ser mais espirituais, né? Mais humanos, né? Mais Guarani, né? Mais... isso não é particularmente de Guarani, mas o Guarani, por exemplo, eles eram, digamos assim, unidos, né? Sempre se ajudaram, por exemplo, sempre são unidos, na verdade, né? E tem muito conhecimento, né? Conhecimentos, por exemplo, eu vi um documentário que fala, são três anciães Guarani, isso lá no Paraguai, né? E eles falam um Guarani um tanto diferente do nosso, que eles falam Nhandejari, por exemplo, falam Nhandejari para Nhandejara, porque eles são mais antigos e são os Pai, que são padres, né? Padres Guarani. Não sei como é o nome correto para isso, preciso também averiguar. Eles falam que os nossos ancestrais contavam que quando tudo isso aqui pegou fogo, né? Eles falam, começam assim o documentário. Quando tudo isso pegou fogo, eles contaram que houve uma nova oportunidade e que foi revelado para os brancos. Olha só que intriga que foi isso, se você prestar bem atenção nas palavras que ele falou. E cada um deles foi falando na seguinte situação. E falou assim: o que foi passado para os brancos só foi passado uma história que eles queriam acreditar. Por exemplo, assim, vamos supor que você está torturando alguém, né? Alguém está torturando alguém. A pessoa que é torturada, para parar de sofrer a tortura, ela vai falar o que o torturador quer ouvir, somente para parar de torturá-la, né? Então, nesse sentido, eles falam nesse documentário que só sabem o que foi contado para eles e não a realidade. Olha que intriga, né, nesse documentário. Eu vou também trazer numa live e postar aqui para a gente ver. Então, assim, é muito intrigante, né? E um outro falou assim que depois disso, né, que aconteceu, que tudo queimou e voltou de novo a crescer, e aí fala assim que Deus, eles falam Nhandejari, começou a dar as frutas, a dar os peixes para alimentar-se, né, a dar a água para se refrescar, para beber, a dar tipo ali os frutos da terra para se alimentar, os animais para caçar, né? E depois vieram é, novamente veio agora em sentido de destruição as pessoas exploradoras, né, que eles consideram como Anhanguera, os maus, né, que destruem tudo, né? Muito interessante essa história. E aí vai para outra pessoa que fala a mesma coisa, fala assim que quando tiver que acontecer, olha só como falou, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Porque o tempo já está próximo, ele fala bem assim, muito forte mesmo essa pronúncia. Eu vou compartilhar na próxima live amanhã esse documentário para a gente ver e entender um pouco a respeito. E ainda ele fala assim, mas Onyemombucuma Nyuhasan Rovo, ele fala Onyemombucuma Nyuhasan Rovo. Nyuhan é armadilha, né? Tipo, seria um laço, né? Então, Onyemombucuma quer dizer, já está se encurtando o laço do caçador, né? E daqui a pouco esse laço vai estourar. Ele quis dizer isso. E quando estourar, a verdade vai vir à tona. E aí fica no ar, que verdade? E eles sabem, porque eles são líderes espirituais, eles devem saber o que nós nem imaginamos conhecer, não é? Então a gente tem que priorizar em conhecer a cultura, né? Conhecer mais sobre o ser humano, sobre a essência e estudar, como estamos fazendo aqui. E gratidão a vocês por estar aqui na live, né? Muitas vezes eu não sei falar muito bem, mas eu às vezes viajo com essas coisas também. Entrei, mando sim e sua pronúncia está correta, o Paulo César falou. E para finalizar, vamos voltar aqui nas 5 palavrinhas que tínhamos. Vamos cortar essas 5 palavrinhas e encerrar a nossa live de hoje. Vamos lá então? Perfeito. Ok. Falávamos sobre Ubuntu,
ubotu, né? Agora vamos jogar aqui, vamos falar sobre kuse, tupá, ubu, ubucuí e tuju. Então eu vou jogar uma palavra aqui sobre kuse. Por exemplo, se eu fosse falar sobre kuse uma palavra, o que eu falaria sobre kuse, que é faca? Deixa eu só copiar tudo isso aqui para baixo e aí a gente faz a partir dele aqui. Se eu fosse falar sobre kuse. Kuse aqua. Quando eu falo kuse aqua, eu estou falando faca afiada. Ou posso falar também faca pontuda, mas nesse caso seria faca afiada. Faca afiada ou faca perigosa, né? Uma faca cortante, uma faca que corta muito. Então, kuse, reparem, kuse aqua. Kuse aqua é faca afiada. Se eu fosse falar, por exemplo, esta faca está muito afiada. Esta faca está muito afiada. Afiada, acho que é afiada que fala, né? Quando é cortada assim. Acho que é isso mesmo, afiada. Então, se eu fosse falar, esta faca está muito afiada, como que eu falaria em Guarani, esta faca está muito afiada? Falaria haimbe, assim, ó, haimbe, assim, ó, haimbe, kokuse. Kokuse. Haimbe kokuse. Eu posso também falar haimbe terei. Haimbe terei kokuse. Reparem. Haimbetrei kokuse. Quando eu falo haimbetrei kokuse, estou falando esta faca está muito afiada. Haimbetrei, haimbe quer dizer afiado. Haimbe seria dente achatado. Olha que interessante, o dente ali achatadinho, né? Então seria os dentes da faca bem achatada, bem chatinha mesmo, bem achatadinha, quer dizer haimbe, cortante, né? Então haimbe e haimbetrei é muito afiada. Etrei aqui não poderíamos colocar mais um E, né? Então, ele juntou o E, porque seria haimbe eterei. Neste caso, seria haimbe terei. Então, neste caso, nós falamos aqui haimbe terei, que seria esta faca está muito afiada, né? Deixa eu colocar aqui. Faca está muito afiada. Muito obrigado, Paulo Nyanejara Tanero Wasabe aí. Você precisa sair. Obrigado. Aguijere me haguere rendire ko ape ko angaite pv hatere hopona terra com anoje juto pajebuta. Que te vá tudo bem e amanhã a gente se vê novamente aqui no canal, tá bom? Que tudo vá bem para você e amanhã a gente se vê novamente aqui no canal. Nyanejara Tanero Wasabe aí. Falamos sobre faca, então. Faca afiada, né? Então, agora vamos falar sobre terra. O que tínhamos antes de terra? Deixa eu ver aqui. Tínhamos cama, né? Então, vamos falar sobre cama. Falamos sobre faca afiada, agora vamos falar sobre cama. Posso falar cotupá. Tupá é cama, né? Cotupá e cangu. Falei aqui, cotupá e cangu. O que quer dizer cotupá e cangu? Alguém sabe o que quer dizer cotupá e cangu? Quer dizer, esta cama é frágil. Esta cama é frágil. Quer dizer, o que? A cama é fraca, né? Fraquinha. Então, nós falamos tupá, o tupá, esta cama, e cangu. Cangu é fraco. Cangu é frágil, fraco. Ok, posso falar também tuixá, coxerupá, por exemplo. Coxerupá. Tuixá, coxerupá. O que eu estou falando aqui? Tuixá, coxerupá. Tuixá é grande. Coxê, esta minha cama. Aí tupá se torna rupá. Para a primeira pessoa. E para
terceira pessoa se tornaria rupa. Então, tuixako xerupa quer dizer essa cama minha é grande. Essa minha cama, né? Essa minha cama é grande. Seria mais ou menos isso a tradução. Podemos falar assim, essa cama minha é grande. Ou a minha cama é grande, poderia ser também. Tuxaco xerupá, minha cama é grande. Mas aí vamos colocar na forma coloquial, essa minha cama é grande. Que eu fiz aqui, peraí. Essa minha cama é grande, né? Agora a gente vai ver outra frase que tínhamos para ver, que era sobre uvu e tuju. Já tem as três aqui, então vamos lá. Fazer sobre uvu. Se eu fosse falar terra vermelha, como que eu falaria? Falaria uvu putã. Uvu é terra e putã é vermelho ou vermelha. Uvu putã. Então terra vermelha. Ou terra roxa, pode ser também. Ubu putã. Aí eu posso falar assim para ubu também. Poderia ser ubutu. Já vamos mudar de ubu para ubutu. O que seria ubutu? Alguém sabe o que é ubutu? Ubutu neste caso seria... Alguém sabe? Ubutu seria montanhas. Ubutu montanhas ou pode ser também rochas. Montanhas ou rochas, quer dizer um monte de terra. Seria Ubutu, rochas ou montanhas. Agora, ainda sobre uvu. Uvu, posso colocar, por exemplo, uvure, uvupe ou guapu, por exemplo. Uvupe ou guapu. Já deu uma canseirinha aqui já na costa, né? Mas vamos continuar. Uvupe ou guapu quer dizer sentou-se na terra. Sentou-se na terra ou se sentou na terra. Uvupe ou guapu. E ainda vamos falar sobre uvuku e depois o final, eu não lembro mais, tuju, né? Final era tuju. Agora vamos só copiar isso aqui para baixo e falar sobre uvuku i. Vou puxar mais aqui. Posso falar assim, uvuku i, né? Que é areia. Uvuku i, assim, uvuku i. Aiporu. Pupe. Já vou falar o porquê que eu escrevi assim. Deixa eu só corrigir aqui. Corrigir direitinho aqui, né? Pra gente entender. Ok, uvuku i aiporu pupe. Uvuku i aiporu tem que ser ai aqui, tem que ter um i aqui. Aiporu pupe. Aipuru ou aiporu? Aiporu, né? Uvuku i aiporu pupe. Quer dizer, eu usei areia nele. Eu usei areia nele. Por exemplo, se a gente faz um concreto, alguma coisa, você pode falar usei areia nele. Usei, então seria usei areia nela ou nele, né? Assim, usei areia nele. E seria isso, né? Agora vamos ver sobre tuju. Pra gente finalizar a nossa live, né? Então vamos ver sobre tuju. Tuju. Omong-a. Omong-a. She. Sapatu, por exemplo. Sapatu. Olha que interessante a frase que eu achei aqui. Então eu tô falando aqui tuju. Tuju omong-a she sapatu. O que eu falei aqui? Tuju omong-a. Posso falar omong-a-pa, né? Aí vocês já vão aprender uma outra partícula antes da gente encerrar a live aqui sobre a partícula pá também, que quer dizer tudo. Então, tuju, barro, omung-a. Mung-a vem de fazer sujar. Mung-a é fazer sujar. G-a vem de que-a, que é sujo. Então, tuju omung-a pá, o barro sujou tudo. She-sapatu, meu sapato. Então, o barro sujou todo o meu sapato.
O barro sujou, né? Todo o meu sapato. Sim, o barro sujou todo o meu sapato. Se eu fosse falar, por exemplo, barro preto, né? Se fosse falar barro preto, eu falaria tudiu rum. Rum é preto em Guarani. Vou só escrever aqui sem a tradução para a gente encerrar a live, tá? Então, tudiu rum. Ou barro vermelho seria tudiu putã. Ou barro branco seria tudiu morotim. E assim por diante. Na próxima live a gente vai ver sobre cores e outras coisas. Mas vamos passar por aqui rapidinho. Então eu falei sobre kse aqua quer dizer faca afiada. Haimbetereiko kse quer dizer essa faca está muito afiada. Kotupá ikangu, esta cama é frágil. Tuixá koxerupá, quer dizer essa minha cama é grande. Aí viemos para uvu. Uvuputã. Sempre treinem o uvuputã, quer dizer terra vermelha. Uvutu, montanhas. Montanhas. Uvupe Oguapu sentou-se na terra. Que inclusive tinha que ter uma... Aqui, agora aqui, vou corrigir assim. Sentou-se na terra. Ok? Aí temos Uvucuí Aiporu Pupé. Uvucuí, aqui ó, Uvucuí Aiporu Pupé. Uvucuí Aiporu Pupé. Pupé. Usei areia nele. Tudiu Omongeapá Xessapatu. Tudiu Omongeapá Xessapatu. O barro sujou todo o meu sapato. E por fim, tudiu rum, barro preto. Muito bem. Vamos aqui encerrar então a nossa live de hoje, depois de uma longa jornada de 3 horas, exatamente 3 horas de live. Opa, tô muito feliz agora que eu consegui fazer 3 horas de live. Merece até um café, hein, Eliezer? Alguém mais falou alguma coisa aí, Eliezer? Acho que o pessoal até vazaram já, né? Muito tempo aqui na live. 3 pessoas, olha. Gente, vocês são feras mesmo em esperar 3 horas de live. Vou até tomar um café aqui, porque, nossa, merece um café, né? E assim, pessoal, a minha botita com de vídeo. Espero que vocês tenham gostado com a live de hoje, né? Foi muito legal estar ao vivo com vocês. Se vocês quiserem entrar só para escutar algumas coisinhas, considerações finais, vou considerar aqui como que foi a aula de hoje. Peço um feedback de vocês no grupo, mande lá um feedback, como que foi a live. Podem falar à vontade se foi legal, se é legal falar isso, se é legal falar aquilo, se é legal fazer desta maneira, de outra maneira. Vão falando aí. Deixa eu tomar um golinho de café, né? Senão eu vou... Então eu peço aí as considerações finais para vocês me ajudarem no... Como se diz? Me ajudarem aí na didática mesmo da aula. O que que vocês querem que eu faça para a gente estar interagindo sempre junto, falar coisas diferentes, estar aqui sempre compartilhando coisas novas, coisas importantes sobre nosso Guarani. O áudio tá muito alto, Elias? Eu acabei me empolgando agora no final, né? Fiquei feliz de poder ter passado muito conhecimento. A Sônia disse obrigado. A Sônia falou obrigada, Sônia Silveira. Muito obrigado a você também, Sônia, por participar aqui do nosso canal. Estou feliz, agora são 21h31 da tarde, da noite, né? E estou feliz por vocês terem participado aqui do canal. Quero contar rapidinho a minha história, né? Como que eu aprendi a falar português. Eu sempre tive o desejo de falar bem uma língua. Sempre fui, assim, uma pessoa que sempre procurou estar sempre falando corretamente. É algo que talvez eu não deveria procurar, mas sempre isso bateu na minha mente, na minha cabeça, e isso muitas vezes me bloqueia. Eu aconselho a vocês que queiram aprender a falar, não se bloqueiem com querer falar bem, mas que vocês peguem e treinem, comecem a falar errado, igual uma criança que começa a falar. A criança começa a falar, ela fala as palavras toda errada e ainda fala sorrindo e contente e repete várias vezes aquela palavra mesmo errada, porque ela aprendeu a falar, ela está feliz porque aprendeu a se comunicar e não a falar bem. E a gente tem que fazer isso também, voltar a ser como uma criança, pegar as palavras e, como eu posso dizer para vocês,
repetir ela na cabeça até você chegar um dia, você mesmo vai compreender que você falava errado e você vai tentar a corrigir, se você for uma pessoa que gosta de aprimorar e de estudar, né? Tem pessoas que não gostam, que se acomodam, né? Eu, por exemplo, não conseguia diferenciar mais de mas. Reparem como é difícil, né? Mais, separar mais de mas. Mas é algo a mais que a gente, tipo, você tá falando, por exemplo, algo, mas tem, tipo, sempre tem algo a mais que pode ser acrescentado para contrapor. E mais é uma soma. O mas seria algo, sempre haverá algo que possa justificar, digamos. Ou contrapor, fazer com que isso tenha uma ressalva diferente, digamos assim. E o mais é para somar, tipo 1 mais 1, 2 mais 2. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vim aqui, mas eu estou pensando. Já está falando errado, não se fala mais, se fala mas, né? Estou aqui, mas estou pensando lá no futuro. Estou aqui no presente, mas já estou pensando no futuro. Sempre usaríamos mas, a diferente de mais, né? Inclusive eu fui esses tempos atrás numa, eu fico muitas vezes escutando as pessoas falando, não que eu estou julgando, mas eu fico escutando porque eu, afinal de contas, eu ensino línguas, né? Então, eu fico escutando o diálogo, a comunicação, a forma que a pessoa fala com as pessoas ali, né, se comunica, né? E aí eu fico ouvindo e às vezes eu fico vendo a pessoa falar assim, é, por exemplo, eu participei de uma palestra, estava fazendo uma filmagem e participando, né? E a pessoa falava assim: você está aqui tentando ajustar o seu negócio, mas você não se toca nisso. Aí a pessoa fala mais você, não fala mais você. Reparem que mais você, você está fazendo uma soma de quantitativo e não mais de, por exemplo, contrapor algo ou se tocar em algo, digamos assim. É muito louco, né, o português, né? A gente, por isso que falam que português é muito difícil, né? Imagine você falar para um gringo assim, rachei o bico, né? Muito engraçado, né? Mas isso então foi a nossa live de hoje. Vamos encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Angironguera, aitereña, mejaguera, ñondive. Con eno guiveña, ñe puruta, ñe mungeta, ñe eta, ñe purumbo uveña de live, ñe eta oreru, vaga pereimeva, hanhambotuta vei peixa. Eu disse que a partir de amanhã nós vamos começar fazendo a oração do Pai Nosso em Guarani e encerrar também fazendo a oração do Pai Nosso para aprender ao menos a oração do Pai Nosso ou qualquer outra oração que vocês queiram que eu traduza. Eu vou traduzir e a gente fará algo muito bonito que é o Guarani Nhe. A peixe lomitã, a penha botinha de live, ha, já PV, fui, tchau, tchau. Muito bem, encerrou, né, Eliezer? Encerrou, Eliezer. Encerrou, Eliezer. Encerrou, encerrou. E 21 likes, tá bom, né? O Alema Lomitã, a penha botu, beijão de Xá PV. De Xá PV.